Alô, Ticas! Eu sou a Sara. Eu sou a Grace. Eu sou a Luísa e esse é o Ticas del Podcast. Bem-vindos à segunda temporada do Las Chicas del Podcast. Se você nunca assistiu, com certeza já ouviu falar sobre essa série que faz todo espectador chorar. This Is Us, criada por Dan Fogman, é considerado um dos maiores dramas da televisão americana. É uma série da NBC que nos apresenta o casal Jack e Rebecca e a Randall, Kevin e Kate, que estão comemorando 36 anos. Nesse início, mal sabemos que eles são uma família e que estamos vendo o passado, em 1980, e o presente, em 2016. Mas por que choramos tanto? E o que a história tem de tão excepcional? This Is Us é sobre a vida real. E é impossível não se identificar com os personagens, que são divertidos e com histórias emocionantes. E como nós amamos um dramalhão, essa série é a nossa queridinha. A última temporada da produção, ganhadora de 2 SAG Awards e indicada ao Emmy, estreou na primeira semana de janeiro. E estamos tentando lidar com o fim da série, tá difícil. Por isso, nesse episódio, vamos contar tudo o que você precisa saber para amar a produção também. Agora vamos às curiosidades. A série quase teve um nome diferente, ia ser 36, por conta da idade que os personagens começam a série. Se você chorou com o episódio que a família Pearson compra um carro novo, saiba que o carro é do ator Milo Ventimiglia. Ele acreditava que o Chevy tem mais a ver com a personalidade do Jack. Assim como na série, Sterling K. Brown e Susan Kelesh Walson, intérprete da Beth, se conheceram na reunião de calouros da Universidade de Nova York. Kate Pearson é inspirada na irmã do criador da série e na sua luta contra a obesidade. Ela também é consultora dos bastidores da série para deixar tudo mais real. Então, This Is Us é uma série que eu acompanho desde o início, lá em 2016. E eu lembro que a Sara me marcou no trailer e a gente achou incrível. Porque tinha o Milo pelado. Foi exatamente isso. Aparece a bunda do Milo logo na primeira cena do trailer e da série. E aí a Sara me marcou nesse trailer e aí a gente ficou tipo, a gente precisa assistir. E aí começamos a assistir, eu e ela, em 2016, e somos fissuradas desde então. É uma série incrível, maravilhosa, que você se apaixona muito fácil, né? Então é emocionante, é impossível não chorar. Todo episódio eu choro muito, cara. Tipo, agora eu tô mais acostumada, né? Quinta, sexta temporada. Eu já tô tipo, ok, vou preparada que hoje é dia de This Is Us. Mas no início, cara, eu chorava de soluçar. Assim, na vida real, eu sou difícil de ficar chorando pelos cantos. Mas, com sério, eu sou muito fácil. Então, eu chorava e ficava tremendo, sabe? Tipo a Chiquinha, quando chorava no Chaves. E era aquela época que eu tava fissurada em um dia, então era assim, eu chorava com um dia, logo via This Is Us pra me derrubar, me acabar, me deixar na lama. Toma um soco aqui. Um soco, 2, entendeu? Eu ficava largada, jogada. E quando tinha alguns assuntos assim que remetia à minha própria família, eu ficava, ai, isso acontece comigo, ai. É muito triste, cara. This Is Us é muito triste. É muito triste. Agora com a palavra Graciele, que assistiu recentemente, e ela tá com esse sentimento de tristeza. Cara, não, eu fiquei com esse sentimento. Mas, do jeito que vocês estão falando, eu acho que eu não chorei tanto quanto quando vocês assistiram. Eu não sei, acho que o seu coração empedrou, né? Você não é possível. Cara, assistiu errado, como eu já falei pra ela. Não é, não. Eu comecei, vou atualizar os ouvintes, né? Eu comecei no final do ano passado porque eu era muito relutante em assistir This Is Us. Muito relutante mesmo. Todo mundo já tinha falado pra mim e eu me negava a assistir, eu não queria assistir. Porque, por tudo que eu já tinha visto da série, eu achava que ela era emocionalmente desgastante pra mim, que eu não... E não é? Eu não estava errada. Eu estava certa. Mas eu acho que a minha experiência também diz muito, tem esse peso todo, né, de ser emocionalmente desgastante, porque eu assisti maratonando, justamente para chegar na quinta temporada, no final da quinta temporada, perto da estreia da sexta, né? E a gente poder gravar. E aí gente, tinha hora que não dava para continuar assistindo, porque tava, tipo assim, eu não tava mais aguentando. Eu acho que eu aguento muito bem a série, porque eu assisto semanalmente. Vai saindo episódio, eu vou assistindo. Sim. Então eu não sinto esse desgaste emocional, mas eu não consigo mais assistir tudo junto. Então, por isso que eu tô falando. Eu não consegui
ficar tão... Não sei, gente. Eu acho que por eu ter assistido também tudo junto, assim, não ter tido esse acompanhamento semanal que vocês tiveram por tanto tempo e tal, eu acho que também ficou meio desgastante para eu chorar em todo episódio e me emocionar com absolutamente tudo, sabe? Porque não dá aquele tempo de descanso da história e dos personagens, sabe? Tava ali o tempo todo, então teve muita coisa que eu não chorei. Mas eu chorei bastante. Só que em que cenas assim que você não chorou? Tô curiosa. Me dá aqui uma cena. Não sei, uma impactante que você uma não cena chorou. impactante que você não chorou. Não sei, gente. Sara, me fala uma Morte cena do impactante Jack. que você chorou. Chorei. Não, Quem não chora, né? Morreu por dentro, né, tá. sério? Imagina se não chora. Não, Jack eu chorei. Me ó. fala uma cena Uma impactante que cena- você assim, não chorou. eu tenho uma né? cena Você que não é chorou. tão impactante assim, e eu chorei muito, foi quando eles se separam, dão aquele break, porque é uma coisa que eu não esperava. Na primeira Não A temporada. Rebecca e o Jack? Na primeira Que- temporada. Na primeira temporada, Chorei, Eu também quando não. ela vai cantar, e aí eles têm uma briga, porque o Jack tá com ciúme. Ah, não chorei E porque eu tava eu muito fico ocupada tendo raiva dele. arrasada. Eu fico, não acredito que eles vão se separar. Eu sabia que não iam se separar, né? Porque toda hora é flashback aí, de volta, vai e vem. Então eu sabia que não, mas eu fiquei arrasada. Muito arrasada. Não chorei nessa parte. Eu não. acho que a temporada que eu mais chorei foi a quinta. E não digo nem que foi por conta do Covid, apesar de assistir Grey's Anatomy, eu chorava muito por conta do Covid. Eu tava tipo, meu Deus, a situação do mundo, Jesus Cristo. Mas enfim, foi por episódios. Eu chorei, tipo, a temporada basicamente toda. Acho que eu tava muito emotiva também, né? Que eu tava em Eu casa. choro, tipo assim, outro ponto que me toca muito é Nick. Tio Nick acaba comigo. Eu choro muito. Na quinta temporada, toda a cena do Tunique, eu tava tipo, oh, meu Deus, Tipo assim, o tio Nick aparecia na prévia, eu já tava. Luísa, vai ter. This Is Us Não, tio Nick mandou avisar que vai ter terror psicológico. Tio Nick Era assim que eu no segundo ficava. episódio da sexta temporada, Tio Nick mandou avisar que vai ter terror psicológico. É assim. Ele sabe de bastante terror psicológico. Ele né, sabe. Tati? Ele sabe, ele manda avisar que vai ter. Os nossos ouvintes não sabem disso, Mona, mas eu não comentei tanto enquanto eu assisti a série com a Luísa e com a Sara, porque eu queria guardar pra gente poder falar aqui, porque senão E porque sabe que Sara é a metralhadora de spoiler. Exatamente, porque a Sara não se controla. E se eu falasse um ai, a Sara ia falar, não, mas isso se resolve. Não, mas isso acontece. Ai, olha, dá ódio. E eu não suporto spoiler. Mas, linda, nós somos amigas há tanto tempo e você não suporta. Para quem ouviu o episódio de The Boys, nós vamos dividir This Is Us da mesma forma entre os principais personagens. Vamos começar com o amor da minha vida, Kevin Pearson, meu protegido, e mandando já avisar que vai ter passação de pano, entendeu? Vai ter quebra-pau com Graciele, porque Graciele é time Randall, e sempre que tem briga, eu tô do lado do Kevin. Luiz, acho que a gente não precisa dividir em times, eles são irmãos, não vamos incentivar a briga dos irmãos. Que já tá formada, né, Luiz? Luísa, eles começam a série com 36 anos já brigando e eu é que vou separar agora? Eles estão com 41 na sexta. Qualquer momentinho ali tem uma briga. Eles que começaram Enfim, continua, Sara. Eu queria começar falando que todos os três são muito problemáticos, mas o Kevin, ele tem tantas camadas de traumas e de problemas, que é assim, no início você fala, o Kevin é tão de boa, o Kevin é tão galera, ele é o babá. Mas aí quando você vai ver, tipo, caraca, o Kevin é todo fodido. Você não tem noção. Aí uma hora ele aparece com uma coisa, só que ele também não trata, porque aí você daqui a pouco vem, caraca, o Kevin é alcoólatra. Aí vem no outro momento, caraca, o Kevin tem problemas com mulheres. Caraca, o Kevin traiu a namorada dele da adolescência. Meu Deus, o Kevin tá solteiro. Daqui a pouco o Kevin, assim, cada hora é um boom que o Kevin aparece e ele vai jogando pra cima da família. Sabe aquele seu parente que só arruma problema e vai jogando pra cima da família? É o Kevin. Cara, rapidinho, eu fico me perguntando como é que ela consegue falar tudo isso e ter a coragem de depois falar, mas vai ter passação de pano. Vai ter passação de pano, porque eu fico... É que nem o Kendall Roy, outro episódio pra vocês ouvirem, Succession. Sara! Eu fico com muita pena. Então eu gosto.
Ai, Sara, pelo amor de Aí Deus. eu passo o pano, porque eu fico com pena. Leve isso pra tua terapeuta. Leve isso pra tua terapeuta. Que você não consegue enxergar pessoas problemáticas, porque você quer pegar elas pra criar. Mas assim, voltando a falar do Kevin, né? Que é o realmente que importa aqui. É assim que são os problemas da vida, né? Quanto mais você resolve, mais aparece. E aí, o Kevin, a gente realmente acha que ele é super bem resolvido. Caraca, ele é mó maneiro, mó galera. E aí, o maior problema dele é o medo de envelhecer. No início, eu acho que ele tem medo de envelhecer. Uhum. Depois, no episódio que ele já tem 40 anos, ele fala, tipo, a Madison sabe que eu nunca vou envelhecer. Então, eu sempre acho que ele tem um problema com idade. Mas, enfim. Mas quem viu... do Peter Pan, né? Exatamente, né? Ele quem é muito viu... apegado à imagem dele também. Sim, então. mas quem viu Gostoso, o episódio com... que macho. Eu também sou apegada à imagem dele. Mas no futuro, ele tá um sugar daddy, entendeu? Tá. Ah! Ele não... Desse daí eu não tenho o que aquela barbinha branca. Meu Deus, aí ele a gente tá não tudo. pode apontar. Não tem defeito pra apontar nesse quesito. Ele tá tudo. Mas enfim, voltando. Aí ele tem eu acho que ele tem esse medo de envelhecer, né? Mas também tem o trabalho dele que é meio médio, meio merda, né? Um grande problema. Mas no decorrer da série, a gente vai recebendo sutilmente as informações que ele é cheio de trauma, uma pessoa traumatizada, e como aconteceu, né? Porque esse é um ponto que me pega muito na série, porque eles dedicam longos episódios pra saber o que aconteceu. Por exemplo, quando a Kate teve um relacionamento abusivo, a gente ficava, tipo, muito ansioso pra saber o que aconteceu! E a gente tem todo o fundamento da história e tal. E aí a gente fica, tipo, caraca, eu não esperava isso. Então o Kevin é um personagem com muitas camadas que vai ficando cada vez mais problemático. Mas eu gosto que ele evoluiu. Ele evolui. Outro ponto que eu gosto dele, ele é o personagem que mais evolui. A Kate também dá uma evoluída boa, sem tantas camadas de traumas. Não acho, não. Eu acho que o Kevin, de longe, é o que mais evoluiu. Porque ele era o que tinha mais merda pra consertar. Sim. Não, é porque ele era uma pessoa ruim, né? E porque ele guardava tudo. A Kate também, gente. Se não tivesse o episódio do relacionamento abusivo, a gente nem ia saber. O episódio que muda a chavinha do Kevin é o episódio que ele volta pra escola. Que ele perde o colar do pai. No momento que ele perde. Ai, gente, choro muito. Esse momento. Então, choro esse muito. momento pra mim doeu. Eu não sou a maior Kevin e Jack. Eu não sou a maior defensora dele. Isso é muito claro desde o começo. Eu gosto, mas eu gosto dele. Essa evolução que a gente tá falando é ótimo, porque ele reconhece os próprios problemas, sabe? Sem ter, tipo, outros pilares. O Randall tem a Beth, que tá ali o tempo todo com ele, segurando até mais do que deveria. A Kate, quando ela tá passando por essa fase de descobrimento dos traumas dela e tudo mais, de tratamento, ela tem o Toby, que o Toby ajuda muito nessa parte. Ele incentiva ela a ir atrás desse tratamento. A Beth incentiva o Randall a se cuidar e desacelerar. Ele não tem quem ajude ele a falar, cara... Mas isso aí também já é outro problema, né? Porque ele troca de mulher que nem ele troca de roupa, então é difícil ele ter uma base sólida. Exatamente, só que ele consegue fazer esse reconhecimento sozinho, entendeu? É um problema ele não conseguir se manter ninguém na vida dele, mas ele consegue fazer esse reconhecimento sozinho. E o Kevin, ele é um ator super bem sucedido, mas é um ator pastelão, daquela comédia pastelão, que você fala, ai, que cara idiota, bobo, só tá ali porque é gostoso. E aí ele se revolta e fala, não, eu quero ter um futuro. Sai daqui, eu tô de saco cheio desse emprego. Aí você já começa a sentir. Ah lá o Kevin. Ele vai sair daqui, ele vai explodir por um negócio, ele não tem nada fixo, não tem um rumo na vida. Alguém dá um rumo pro Kevin, pelo amor de Deus. Aí vem a Kate, que é o rumo do Kevin. E vai falar, não, Kevin, fica aqui na minha casa, dorme aqui no meu sofá, por favor. Vai dar tudo certo, porque Cleitinha está aqui por você. Sempre ela. Mas eu acho interessante porque depois ele tem até uma carreira mais promissora, mas agora parece que deu tudo errado de novo, depois que ele simplesmente abandonou o set de filmagem com o Robert Mas aí foi por um motivo legal, né? Os filhos dele estavam nascendo na pandemia. Então ele tava... E ele não estava perto. E eram prematuros, né? Gêmeos. Sim, gêmeos, prematuros. Então, assim... Ele tem tanto problema de carreira. Eu fico... Nossa!
Caraca, cara, nada nunca embala pra ele. Nada. E eu amei que a Sarah falou assim, que ele decide, não quero isso, vou ter no futuro, com 36 anos. Aí ele começa a ir pro teatro, ele vai pro teatro. Mas ele engata tarde. E aí ele transa com as 2 mulheres que tem lá. Porque ele quer ter um futuro. E aí, quando a peça estreia, ele larga a peça lá e vai atrás do Randall. Mas aí é o ponto alto dele. Ele nunca esteve tão em alta quanto nesse momento. Isso quando ele vai lá salvar o Randall, eu olho pra ele e eu falo, finalmente e a cena, posso né, gente, ver. O GIF roda aqui no meu WhatsApp. Gente. Cara, essa é uma cena que eu chorei muito. E aí, você, Graciela? Eu chorei horrores. Chorei, copiosamente. Eu acho que foi a cena que eu mais chorei, porque, né, é como, já falei, eu falei no Twitter, eu falei muito no Twitter quando tava maratonando, ver o Randall tendo crise de ansiedade é como me olhar no espelho, e ver o Kevin cuidando dele é ver a minha irmã cuidando de mim, então eu fiquei caraca, aí ele tem um coração, foi por isso que eu falei, eu não sou defensora dele, mas eu não odeio o cara, porque ele tem aquele negócio, ele tem uma simpatia, um carisma, que faz as pessoas, eu tenho um tanquinho Seu gostoso! Seu gostoso! Gostoso! É isso. Aí, ele tem essa simpatia, sabe? Que faz você cair ali por ele, apesar de todos os defeitos. Mas foi nesse momento ali que eu falei assim, cara, esse cara tem chance, que ele tem alguma salvação, porque ele pensou em alguém além dele mesmo, né? Porque, mas sabe o que é? É porque o sonho dele não é ser ator, é ser o Jack. Então, amiga, mas... se o Jack sairia do emprego para salvar alguém, ele sai também. Se o Jack vai largar o emprego para ir assistir os filhos gêmeos nascer, ele vai sair também. Mas eu acho, o que eu acho não é que ele faz isso o tempo todo pensando, nossa, eu tenho que ser meu pai. Não é pensando. Mas isso foi exatamente isso que ele fez. Sem pensar, entendeu? Não, mas nesse caso do Randall, da crise de ansiedade, foi exatamente isso que ele fez. Porque ele fica na dúvida. Ele fica na dúvida. Ele fala, o que meu pai faria? Eu acho que é isso que ele pensa o tempo todo. Ele fala exatamente isso. Mas é isso. Que ele fala, o que meu pai faria, porque o Miguel aconselha ele. Você é filho de Jack Pierce. Você é filho dele. A única coisa boa que Miguel faz é essa frase. Cara, ele fala várias coisas boas, entendeu? Eu não tenho tanto ranço. Eu tinha muito ranço dele no início. Mas depois que o episódio dele, que explica como é que eles se reconectaram, ele e a Rebecca, eu até que passa. Eu não tenho esse problema, cara. Mas eu acho que isso do Kevin, dele querer ser o pai e tal... é uma âncora que puxa ele para baixo o tempo inteiro. Todos eles, né? Todos eles querem ser o Jack. Todo mundo é frustrado da família porque não consegue ser o Jack. Mas a gente ainda vai chegar nesse ponto. Só que eu acho que o Kevin é o que mais sofre porque ele perde tudo que segura ele na vida. E ele perde isso na adolescência, né? Que é o momento que você tá ali se descobrindo e tudo mais. No mesmo ano, inclusive. Tudo aconteceu um atrás do outro. Exatamente. E ele não tem as particularidades que os irmãos têm. Porque, tipo assim, essa cena... me marcou muito, dele criança, no episódio que eles vão pra piscina. E aí ele vai e fala assim, ele vai mostrar alguma coisa pro pai, o pai não olha e ele se afoga. E aí ele sai da piscina sozinho e fala pro pai que ele se afogou e o pai não viu, porque eles estavam sempre muito ocupados na atenção, porque o Randall era negro e a Kate era gorda, e ele não era nada. E aí eu fico tipo... tá explicado, entendeu? Tudo foi explicado nessa cena. E ele não tem essa particularidade. Então ele vive a vida dele inteira buscando uma particularidade que torne, tipo assim, ele único, ele alguma coisa que defina ele. E ele acha isso no futebol e ele perde o futebol. Então, tipo assim, o mundo dele cai. E ele perde o pai. E é algo que o pai queria muito, ainda tem isso. Uhum. E é uma ligação que ele tem com o pai. Absurda. Da família toda. Tem uma cena dele malhando, que ele tá malhando na garagem sozinho. E aí tem os flashbacks dele malhando na garagem com o pai. Aí você entende por que ele malha tanto, porque é um momento de conexão com o pai morto. E você fica... Cara, é isso que eu falo quando a gente entende por que o Kevin tem tantos traumas. A gente vai entendendo no decorrer da série. Principalmente pelo fato que quando o Jack morreu, eles estavam brigados. Eu acho que isso pesa muito pra ele. A cena do incêndio, quando o incêndio vai pegar, e o incêndio vai, eles dão foco, né,
quando o fogo vai queimando o bilhete que o Jack deixa pra ele. Puta merda, o bilhete falando que ele tá de castigo, mas ele o ama. E eu fico, cara, se meu pai morre e eu tô brigada com ele, acabou a minha vida. Acabou a minha vida. Realmente a gente não tem lugar pra julgar essas crianças depois de terem feito. Cancela o episódio por aqui, que eu não vou fazer mais uma crítica a nenhum personagem, tá ligado? Aqui é só elogios. Mas essa parte, assim, a direção desse episódio é muito boa, porque tudo isso me deixou muito, tipo, meu Deus. Cara, foi incrível. E eu tava tão aliviada, sabe? Ele saindo de lá. Eu tava aliviada, não. Eu sabia o que ia acontecer. Rapidinho. Ainda tem a parte que ele fala pro Randall: se eu estivesse lá, isso não aconteceria porque eu não deixaria ele voltar. Então, assim, ele não estava presente no dia. Quando a casa pegou fogo, ele não estava em casa. Então, ele fica todo nesse pensamento. Meu Deus, e outra coisa, quando eles brigam, o Randall e o Kevin, o Randall fala isso. Ah, você não estava nem em casa. Eu estava lá pela Kate e pela mãe. E aí eu fico, caraca, hein? Golpe baixo, filho da puta. Golpe baixo. Kevin fala, eu me arrependo do dia que meu pai pegou você pra criar. Tá vendo como ele é um merda? Mas isso não é de surpresa, porque assim, o Kevin vai jogar a adoção na cara, e ele só fez isso porque o Randall jogou o incêndio. Ele joga a adoção na cara do Randall desde sempre. Ele não precisa de motivo pra fazer isso. Ele sempre diminuiu o irmão pelo irmão ser adotado. Sempre. Então, tipo assim, novidade nenhuma pra mim. Ele não fez porque o Randall fez alguma coisa. Ele fez porque ele quis fazer. Já que vocês estão falando mal do Kevin, vamos falar mal do Kevin adolescente, que é a pior fase do Kevin. Se quando ele criança, ele faz umas merdas de criança, tipo essa coisa, tipo, ele é negro, ele é adotado, a outra é gorda. Ele adolescente. É um ódio da extrapola. Eu quero passar com o carro por cima dele. Ele extrapola tudo, ele é um merda. Ele é abusado, ele é insolente, ele é tudo que é de ruim na família Pearson. Você sabe aquele branco adolescente da sua escola que era insuportável, que você olhava e falava, cara, só cala a boca. Cara, me veio um nome na cabeça. Kevin, agora sempre vem um nome. Sempre vem um nome. E todo mundo, quem me conhece, né, intimamente, sabe que eu tenho uma mania que eu já estou superando, que é quando eu não gosto de um personagem, fico com raiva do ator que faz o personagem. Como assim você já está superando isso? Eu estou superando, porque eu não tenho mais ninguém na minha lista. Os que eu tenho na minha lista permaneceram, eu não acrescentei. Isso já faz o quê? Mais de um ano. Cara, eu não consigo lembrar se você tem raiva do Jacob Elord por conta do Nate, ou se... Tem. Do Nate, não. De Barraca do Beijo. O primeiro trabalho, né? Aí você foi só acumulando a raiva. Entendi. Cara, mas do jeito que eu te via falando dele esse tempo todo aí, que eu não assisti a série, eu achava que ia ser muito pior a adolescência dele. Eu achava que ele ia ser um merda muito maior. Mas não nem surpreendeu muita coisa, não. Cara, eu defendo tudo que o Kevin faz, então eu finjo que a adolescência dele não existiu. Mas existiu, Sarah, como todos nós. A gente teve uma fase ruim na adolescência, a gente foi problemático, mas a gente supera e segue em frente. O Kevin foi além do que a gente foi, entendeu? É muito difícil superar o que o Kevin foi, entendeu? É muito difícil. Realmente. E não dá, né? Eu acho engraçado que a série fala justamente sobre a evolução dos personagens, sobre o desenvolvimento deles como pessoa. E aí pega infância, pega as partes da vida, as fases, justamente para explicar isso. E a Sarah decide ignorar uma delas. Pois Esse é meu jeitinho. É o seu jeitinho, né? Cada vez pior esse jeitinho, mas enfim, né? Cada vez pior. Você uma crítica a mim nesse episódio? Amiga, mas você não pode ignorar críticas? O alcoolismo dele começa na adolescência. Não tem como ignorar. Desencadeia o alcoolismo. Cara, e eu fico impressionada como, tipo, isso não é um alerta. Sei lá, não gera um alerta maior na família dele, cara. Cara, mas é também a época que a Kate também começa a comer compulsivamente, né? E também não é um alerta. Mas é porque o pai acabou de morrer e aí a mãe tá passando um pano. Não, e a Kate... Não, mas a Kate, a compulsão dela com comida não é tratada desde quando ela era criança. Mas nessa época aumenta, né? Porque a Rebeca chega a falar disso. Lembra que a Rebeca chega a falar pro Jack, eu acho que ela tá compulsiva e a gente tem que fazer alguma coisa. Mas enfim, quando chegar lá na Kate a gente fala. Mas enfim, sobre o Kevin. Ele perde tudo, os holofotes da vida dele, e ele preenche tudo com álcool. Cara,
Mano, pelo amor de Deus, ele tem 16 anos ali. 16. Como ninguém, 16, como 17. Como ninguém bota uma sirene de polícia na cabeça daquele menino pra chamar atenção pra ele, cara. É pra explicar melhor por que eu tenho tanta raiva dele. É porque, cara, ele maltrata tanto o Randall. Tudo que a Grace falou, que tudo ele começa a falar da adoção. Tipo, na adolescência, é só isso. Ele vai falar com o Randall, não, porque você é adotado. Não, porque... Então, cara, ele na adolescência, ele ultrapassa tudo que ele poderia ultrapassar. Ele é tudo que tem de ruim na Terra. Tudo que tem de ruim. É o Kevin adolescente. Nossa, mano. Psicólogas escutando da gente devem pensar, nossa, essas meninas são santas, né? Não, e aí, tantas vezes, tipo, o Randall fica, por que meu irmão me odeia tanto? Porque ele fica, tipo, ainda um pouco confuso. Quando adulto, ele já entende as coisas. Mas ele, adolescente, ele ainda fica, tipo, confuso, cara. Caramba, eu gosto tanto do meu irmão, por que ele me odeia tanto? Ele, criança também. Adolescente, ele já começa a falar, tipo, tá bom, Kevin, eu sei que você não gosta de mim. Mas na criança, ele tá, tipo... Eu tento fazer de tudo pra você gostar de mim, mas qual é o seu problema? Cara, é por isso que não me surpreende o que ele fala na briga da 5ª temporada. Não é surpresa nenhuma. Foi surpresa pra vocês, tipo, foi golpe baixo, mas ele só falou por causa do mesmo? Não, cara. Não, mas ele não falou isso. Ele só falou. Não, eu acho que ele guarda, e aí ele viu o momento que o Randall tava atacando ele falou, vou falar também. Sim. Ele guarda isso. Porque ele tá tentando ser uma pessoa melhor. E se ele tem 40 anos de idade e ele ainda acha certo ele guardar isso pra usar no momento mais oportuno, é porque ele não evolui porcaria nenhuma. Pô, mas você mesma falou que ele é o que mais evolui. Amiga, ele é o que mais evolui, mas a relação dele com o Randall não é uma coisa que você pode falar, não, ele tá muito bem. Cara, ao mesmo tempo que ele tá abraçando o irmão, ele tá socando o irmão. É por isso que eu não acho que, tipo, o que ele falou foi em consequência do que o Randall disse. Não foi, porque ele fala isso a vida dele inteira. E ele só vai lá e faz de novo. Só que a gente não tava esperando, né? Porque todo mundo achou que ele finalmente tinha seguido em frente, mas não seguiu. E a Luísa falou disso, né? Que ele coisa tanto, mas ele age na adolescência como se ele fosse o único a perder o pai. Ele age como se o Randall não tivesse perdido o pai. Tipo assim, a Kate ele até entende. Mas ele age como se o Randall não tivesse perdido ninguém, né? Tipo, não era teu pai biológico, então tu não precisa chorar a morte dele. Cara... Eu não acho que ele entende a Kate, não. Eu acho que ele é bem egoísta, só entende o lado dele. Sim. Mas, não, eu acho que ele olha pra Kate ainda. Eu acho não, que ele ainda fala, a Kate também perdeu, mas eu estou sofrendo. Eu também mas eu perdi mais. Porque ele perdeu o futebol. Ele perdeu o futebol. Mas eu acho que nessa fase a Rebecca tem uma culpa, porque claramente o Randall é o filho preferido dela. E isso fica escancarado. Não, eu concordo com a Rebecca velha que fala o Randall era simplesmente mais fácil. Porque o Randall era mais fácil. Exatamente isso. Mais fácil e preferido. Não, o Randall era mais fácil. Qualquer coisa que ela tentava falar com a Kate vinha com 7 pedras na mão, como diz minha querida mãe. A Kate vem com 7 pedras na mão pra poder jogar em cima dela. Simplesmente a Kate é uma pessoa super fechada. Depois que o pai morre, elas até têm um momento assim de proximidade, mas a Kate continua mais fechada ainda, né? E o Kevin simplesmente vai embora. Tipo, o Randall tava... Vai casar em LA. Vai, volta parecendo o Justin Bieber com a Hailey. Eles têm uma vibe parecida, eu achei. Tem. Mas enfim. E aí ele volta do nada, assim, tá morando fora e o Randall foi o único que ficou. Entendeu? Então, o Randall era o mais fácil. Ele realmente era o mais fácil. Eu não acho justo falar com ela que, tipo, porque ele era o preferido. Caraca, ela tava se desdobrando pra criar os filhos desde sempre. Sabe? Sim. Desde sempre. E aí ela perdeu o marido. Não é brincadeira, ela perdeu o marido, ela perde a casa, Cara, ele não é só ele. Miguel tá lá rondando ela. Ela perdeu o companheiro de vida dela, sabe? Ele era o mais fácil. Eles não estão dando apoio para ela. E tudo bem que você não pode cobrar de adolescentes que perderam o pai, que eles tenham aquela maturidade emocional de ser o apoio e suporte da mãe. Mas também você não pode cobrar da mãe que, tipo, ela sustente o peso do mundo nas costas dela, né? E a gente sempre faz isso, a gente sempre tem essa cobrança. É isso que eu acho. Então, depois dele muito quebrar a cara, né, nessa fase aí da adolescência e adulto, né, depois de 36 anos, como a Graciele toda hora repete,
ele consegue retomar, né, aos poucos o rumo que eu tanto pedi lá no início da minha fala. Alguém dá um rumo pro Kevin, por favor. E ele começa aos poucos, né, a ter um rumo. Só que as brigas constantes dele com o Randall, né, ele só faz merda, só faz merda. E mesmo assim ele consegue ainda pensar, né, no que ele fez, pedir desculpas, algo que ele não fazia, né, na época quando ele era adolescente. Ele era um lixo, como a gente já falou muitas vezes. Exatamente. Ele fazia e ignorava. Agora ele tipo faz e ele vira para Madison e fala: poxa, eu deveria ligar para o meu irmão, vacilei. E é um avanço, de certa forma. Minha parte preferida, que é a relação dele com o tio Nick, que ele é o único que vai atrás dele. E ele vai até pro Vietnã, que a Graciela acha uma maluquice. Mas eu acho que faz total sentido, porque essa é a essência do Kevin. E é o momento que ele mais se conecta consigo. E ele tá tentando sair do alcoolismo. E é um momento também que o tio dele também tem vários problemas com o pai. E ele tá querendo entender o passado do pai, que ninguém sabe de nada. Ele é o único que vai atrás. Então, são os momentos que eu fico muito tipo, ai, o Kevin. Eu confesso que eu não gostei muito desse arco do Vietnã, mas não é porque, tipo assim, ai, não é fraco. Não, mas é porque eu não gostei da forma que foi contado. Às vezes eu achei muito arrastado. Eu acho que ele foi arrastado por muito tempo, sabe? E a terceira temporada já é um emaranhado de coisas que foram muito arrastadas por muito tempo. Ao mesmo tempo que a gente tá lá vendo o Kevin nessa saga dele infinita, a gente tá vendo o Randall virar vereador, então é muita coisa pra mim. E a Kate tendo filho. Então, tipo, é muita coisa. Mas eu achei essa reviravolta no Jack, né? Que o irmão dele tá vivo. Eu fiquei tipo, nossa, um pouco demais, não acham? Não, né? Porque foi demais pro meu coração. O cara tava morto. Muito demais. Mas tudo bem, um pouco demais. Mas foi o que salvou a temporada. Pra mim, foi o que salvou a temporada. O neném da Kate e ele salvaram a temporada. E salvou o Kevin também, porque ele realmente é a corda que ele segura ali para se salvar no restante da série. E antes de mudarmos para a próxima personagem, eu queria dizer que o filho de Jack Pearson é cheio de defeitos, mas é uma pessoa boa, que eu espero que ele tenha paz nessa sexta temporada com seus gêmeos. Porque ele é filho de Jack Pearson. Porque ele é filho de Jack Pearson. E ele evolui, entendeu? E ele evolui. Não, pra eu não finalizar como se fosse uma odiadora do Jack, eu quero lembrar aqui que ele... Jack é o Kevin. Do odiadora Kevin. do Jack talvez até você seja, né? Mentira. Mas do Kevin, ele desenvolve uma empatia que eu admiro muito. Vocês lembram dele com a Deja no começo? Sim. E ele ama muito os sobrinhos. Ele ama muito. Ele foi muito legal com a Deja, sabe? E ele foi super... Ai, o jeito que ele abraçou ela, sabe? O jeito que ele trata as meninas. E a Beth fala isso numa conversa dela. A Beth fica, eu detesto ele, mas ele gosta das minhas filhas. Tipo, ela fala isso na conversa que ela tem pra falar sobre a Zoe, né? E eu acho muito legal, porque, cara, esse negócio da peça, dele ter perdido a estreia da peça pra abraçar o irmão, porque tava tendo uma crise de ansiedade. E isso derreteu completamente o meu coração pelo Kevin. Então, assim, Kevin, você foi um merda durante muito tempo. Mas eu fico feliz de ver que agora você é menos merda. Parabéns. E Justin, um beijo. Agora o próximo irmão, Kate, a irmã gêmea do Kevin. E gêmeos, né, de sentir a mesma coisa que o outro. Isso é muito fofo. O que me incomoda às vezes um pouco, que ela passa a vida toda na sombra do irmão. Ela é até assistente dele na época do babá. E quando ele joga tudo pro alto, ele corre para ela e ela tá toda envolta em problemas, mas o Kevin tá com problema. Então, vamos ajudar ele. E eu fico com um pouco de pena da Kate, porque ela perde um pouco da individualidade dela para ser irmã gêmea do Kevin. Cara, isso que a Sarah falou é muito real. Ela perde a individualidade dela para ser a gêmea do Kevin. Muito. Nossa, nas primeiras temporadas ela é só a gêmea do Kevin. Na primeira, assim. Sim. Nos primeiros episódios. Tipo assim, é muito problemático. E o problema é que ela sempre perde o drama dela pros irmãos. A personagem dela é muito sombra, cara. O drama dos irmãos é sempre maior do que o dela. E isso me incomoda muito no desenvolvimento do personagem, porque a gente demora a ver os passos que ela dá. E quando a gente vai focar na personagem de novo, ela já tá muito diferente do que ela era.
ela já evoluiu muito nos próprios traumas e tal. E se fosse o Kevin ou o Randall sofrendo as coisas que ela sofre, tendo que superar tudo que ela tem que superar, a gente ia ter 3 episódios direto, só neles. Então, ela luta contra a obesidade e todas aquelas situações que ela teve de aguentar, de superar a vida toda, com um relacionamento abusivo, a situação dela de se comparar com a mãe, ela se sentindo inferior e abdicando dos seus sonhos de cantar, ela é muito talentosa, mas ela está sempre à sombra das outras pessoas. E aí sempre fica em segundo plano, né? Um pouco triste. E também, falando sobre a luta dela contra a obesidade, é nesse grupo dela de reunião, né, de pessoas obesas e bulímicas, que ela encontra, né, o atual marido dela, que é o Toby, que ela tem 2 filhos, um deles é adotado. E é um momento que ela tem muito crescimento pessoal, né, que ela se encontra, que ela começa a pensar em si, na sua própria família. E é uma relação muito bonita também que ela tem com o Toby. É muito legal de assistir. Um conforto. Cara, eu gosto muito da relação deles dois. Eles têm química e eu acho tão fofa a forma que o Toby leva leveza pra ela, sabe? No começo, assim. Porque ela começa tão sofrida e você vai vendo todas as cenas dela, todas as partes dela no começo, nos primeiros episódios, são muito doloridas, sabe? Porque ela tá ali com tudo preso dentro dela e aí se abdicando de tudo pra cuidar do irmão. E achando que não é merecedora de absolutamente nada, porque a única pessoa que via ela de forma especial, né, na cabeça dela, morreu, era o pai, então, tipo, ela sofre, ela tem aquele luto de 20 anos, e ele chega e, tipo, olha ela de uma maneira mais amável e faz ela ver isso. Eu acho muito lindo, eu gosto muito. Apesar de me incomoda a forma como ele sempre parece ser o salvador para ela. Isso me tira um pouco do eixo. Eu não gosto muito. Eu ia falar isso agora, que ele chega e ela parece se soltar das amarras que ela tem da vida dela para poder embarcar nesta grande aventura que é ter alguém que gosta dela. Mas que ela demora muito tempo para aceitar isso, me deixa com o coração um pouco apertado. Para aceitar que ele quer ficar com ela, que ele quer casar com ela, que por conta do histórico de relacionamento dela, né? Cara, e quando ela vai atrás da ex dele? Meu Deus. Que ela encontra a ex dele, vê que a ex dele é uma mulher magra e ela fica tipo, cara, como você me quer? Cara, isso é muito, muito dolorido. Sim. Nossa, é muito dolorido, porque mexe em tantas feridas, sabe, de várias mulheres. Sim. Que sofrem com várias questões que eu fico, nossa, foi muito sofrido pra mim essa partida. Sim. E eu adoro o Toby. A gente falou no grupo de WhatsApp que a Graciele estava meio contra a Zoe e o Kevin indo pro Vietnã. Mas, Graciele, eu escrevendo isso aqui, eu lembrei, o Toby e a Kate ficam noivos, tipo assim, 6 ou 7 episódios depois que eles se conheceram. Eu tinha esquecido disso, mas eu esqueci porque eles dão uma freada, lembra? Eles já iam casar, eles ficaram noivos e iam casar na estação seguinte e eles pisam no freio, sabe? Eu acho que foi por isso que eu esqueci, porque eles pisam no freio, eles vêm à tona, eles pensam. Um grande outro ponto que você falou que ela foi atrás da namorada, né? Ela já tem esses problemas que é muito recorrentes com a mãe dela. Ela passa muito tempo da infância e da adolescência dela se comparando com a mãe dela e isso atrapalha muito o relacionamento delas. Eu acho que não teve nenhuma conversa, né, sobre isso entre elas duas, mas eu gosto muito do discurso que a Rebecca faz pra Kate depois que o Kevin quebra o joelho, que elas estão sentadas na sala de espera do hospital e, nossa, é de matar, porque a Rebecca, que é uma pessoa que não é nada valorizada pelos filhos na série, porque todo mundo tem o Jack como aquele deus, e a Kate, adolescente, é muito rebelde, também ignora completamente a mãe, e o Jack é tudo na vida dela, né? E a Rebecca fala, tipo, é o meu trabalho ficar de braços abertos esperando o momento que você virá ao meu encontro. E eu fico, tipo... Esse momento chega, Rebecca, porque ela fica te ligando pra pedir conselho! Olha o melhor é que... O melhor da cena que me deixa ainda mais abalada é que a cena, o discurso tá passando cenas do presente, depois que ela perde o bebê, que ela engravida a primeira vez e perde, e aí a Rebecca vai lá atrás dela pra consolar ela e... Eu fico muito abalada. Ai, tô toda arrepiada. Ui, calafrios, meu Deus. Tudo.
Eu fico muito emocionada com a forma como elas se dão bem, porque eu fico imaginando, é muito ruim você crescer à sombra de alguém que está tão perto de você, sabe? Com aquele espelho de comparação ali o tempo inteiro. E ao mesmo tempo você tem uma ligação tão forte com a pessoa, você amar a pessoa, você admirar a pessoa, e ter essa contradição de, ao mesmo tempo que a pessoa é seu sonho, a pessoa é seu pesadelo, porque ela quer muito ser igual à mãe. E por isso, e esse é o maior pesadelo dela. Ser igual à mãe é o maior pesadelo dela, ao mesmo tempo que é o maior sonho, a maior meta. Eu fico, cara, o tanto que ela sofre ali presa, sabe? E eu fico tão feliz quando elas finalmente conseguem olhar uma para outra com mais amor, sabe? Tipo, e a Rebecca também, ela tem, portanto, a Kate se fechar e tal, ela tem muita dificuldade de chegar na filha, e ela nunca sabe como chegar na filha. E me dá uma agonia absurda de ver isso, cara. Elas estão sempre pisando em ovos, as duas. E tipo, ela tá ali tentando o tempo inteiro, sabe? E ela nunca sabe como chega. E na primeira temporada tem uma cena que a Rebecca vai visitar a Kate, e na primeira frase que a Rebecca fala pra ela, a Kate já vem com tipo 4 pedras na mão, e eu fico, caralho, pra quê, sabe? Qual a necessidade? Tu não precisava fazer isso. E aí você vê a evolução de, tipo, na terceira temporada, na quarta, ela ligar pra pedir conselho da mãe, eu fico, era isso que eu queria ver. Fico muito feliz. Meu coração fica quentinho. É porque também as duas sofreram muito, né, com a morte do Jack, como a família toda, né? E cada um viveu de uma forma diferente, né? E a Kate foi se fechando, como a gente já falou na parte do Kevin, que a forma dela foi se fechar. E foi realmente muito complicado para a Rebecca lidar com isso tudo. E a parte do Jack, ela, tipo, ficou meio que não podemos tocar no assunto, porque é muito doloroso para mim. Os outros até falavam sobre, mas para a Kate foi sempre tudo muito mais difícil superar e sabe, ir para frente depois que o Jack morreu. E também ela carrega também as cinzas, né, na sala dela. É meio mórbido, é compreensível e tudo, mas não deixa de ser tipo como ela carregando o pai até sempre, né? Até o Tobin derrubar. Então é muito fofo, sabe? E problemático também, porque ela tem um peso muito maior. Parece que ela tem um peso muito maior para superar a morte do Jack do que todo mundo. E tem a questão da culpa, né? Sim. Ela se culpa pela morte. Ela se culpa muito. Porque foi salvar o cachorro dela. Né? E ele não foi salvar só o cachorro, ele pegou um bando de outras coisas, sabe? Cara, mas se ele não tivesse ido pegar o cachorro, ele não ia pegar nada. É isso que eu sinto. Mas como é que ninguém fala isso pra menina? Quando a Rebecca pega... Quando eles vão jogar as cinzas do Jack naquela árvore, que a Rebecca fala pra ela... A Rebecca faz um discurso especial pra cada filho, e a Rebecca olha pra ela e fala, olha, não é sua culpa e tal. A minha vontade é falar... Eu fiquei o tempo todo, será que você não vai falar que ele também pegou outras coisas? Porque o problema foi ele ter passado muito tempo lá dentro, inalando fumaça. E aí, quando ele volta com um cachorro e com uma fronha cheia de coisa. Então, tipo assim, ele passou muito tempo lá caçando outras coisas também. Não foi só por causa do cachorro. Quem sabe se ele tivesse pegado o cachorro e saído fora, ele não tinha morrido. Foi culpa dele de ser o salvador da pátria. Exatamente. A morte do Jack é culpa do Jack. Cara. Ele quis pegar outras coisas e ela passa a vida dela inteira se culpando. Eu fico pensando, cara, como é que ninguém falou isso pra menina? Sabe? Ele tava pegando álbum de foto, cara. Memórias que ninguém poderia esquecer, coisas do tipo. Não foi culpa sua pelo cachorro, sabe? Eu fico... Não, gente, eu nem imagino. Meninas já acompanharam aqui minha saga, eu sou muito agarrada ao meu pai, e eu passo o tempo inteiro, às vezes eu sonho que aconteceu alguma coisa ruim com meu pai, eu vou chorar no colo das meninas. Então, tipo assim, eu não imagino o que ela passou no pior momento que ela poderia ter passado, que é a adolescência. A gente nunca vai ter maturidade para enfrentar a morte, mas na adolescência eu acho que é muito pior, entendeu? Porque é o momento que você está se construindo. E ainda mais a fase dela, que eles estavam terminando a escola, então é muito um momento de transição. E ela ainda tem essa somatória dela se culpar pela morte. Olha, a Kate, hein? A Kate... Ela. Mas assim, nessa fase que ela tem o filho, né? E com a parte do Toby, que a gente já falou que meio que ela só melhora por causa do Toby.
que a série meio que passa isso, ela tem um grande avanço, né, nessa superação dos traumas em relação ao pai. E também os filhos, né? Que ela começa a pensar em outras coisas a não ser os traumas dela do passado. E quando ela pensa é pra superar, sabe? Não é pra ficar remoendo. Então é legal. Agora, nesse momento, rapidinho, que a gente tá falando da Kate, eu tô aqui pensando se não foi injusto com ela a gente falar que o Kevin foi o que mais evoluiu. Mais se desenvolveu. Porque, cara... Mas eu falei que ela evoluiu também. Você falou que ela não evoluiu. Célia, olha só, você escolhe o seu lado, entendeu? Você tá confusa. Mais uma, tá vendo? Com mais uma vez esse episódio tá mostrando a minha hipocrisia. Porque eu tô aqui pensando, cara, ela superou coisas muito, muito difíceis, sabe? Esse negócio da culpa é muito pesado pra uma pessoa. Graciele, pelo amor de Deus, olha só. Vou botar na mesa tudo que a Kate superou. A morte do pai, um trauma, porque ela acha que o pai voltou só pra buscar o cachorro dela. Depois ela se envolve num relacionamento abusivo. Que o namorado quebra a caneca do favorito do pai dela. E aí ela engravida e faz um aborto. E não conta pra ninguém. Graciele, olha só. É muito mais pesado. Eu retiro o que eu disse. E aí ela começa a comer compulsivamente. Eu retiro o que eu disse. Eu acabei de retirar. Eu retiro o que eu disse. A Kate foi a que mais desenvolveu. Mas uma coisa que eu falo, ela pode ter a que se mais desenvolveu. Mas ela não teve esse espaço, tá? O desenvolvimento dela não é reconhecido como deveria ser. Não é, pelos produtores da série. Não é. Ela não tem o espaço que ela merecia ter. Eu quero novidade. Eu quero mais a Kate sendo feliz e seguindo os sonhos dela, que é de cantar. E parece que ela tá bem feliz agora na escola de música. Então, assim, o momento é dela. Vai, Kate. Eu fico triste com o final dela e do Toby. É claro, né? Tristeza. É um único sentimento. Cara, me quebra de uma forma. Porque, tipo assim, o Kevin, a gente já tá acostumado a ele se separando de todo mundo. Quando o Randall e Beth... Mas dessa vez é diferente, porque é a mulher que dá um pé na bunda dele. Não é ele que arruma outra. É outra coisa. Mas também eu nunca vejo... Eu nunca esperei muita firmeza de todo mundo com ele, não. A única que eu esperei... Mas a Madison, ela fica sempre o tempo todo, tipo, meu Deus, eu mereço coisa melhor, mas é isso aqui que eu tenho. Ela tá o tempo todo com essa energia. Ou então, nossa, ele é muita areia pro meu caminhão, mas é quesito de beleza mesmo. Sim. Mas e ela não é linda. Porque ela é linda. Ela é linda. Curiosidade. A atriz que faz a Madison é casada com o criador da série. E no início da série, ele postou no Twitter falando: duvido que eu vou colocar a minha mulher dormindo com o Justin Hartley na série. E aí... Ih, ela engravida de gêmeos. Caraca, amigo. Tem que ter muita confiança, né? Tem que ter. Esse tem confiança no taco. E sabendo que o Justin é igual. Nossa, ele passou pela frente. É Murilo Benício dos Estados Unidos. É o relacionamento que eu quero, entendeu? Com tanta confiança assim, a ponto de botar a esposa na cama com o Justin Hartley. Esse daí confia no próprio taco. Uma das cenas mais emocionantes da quinta temporada pra mim é o nascimento dos gêmeos do Kevin e, ao mesmo tempo, a filha adotiva da Kate. E eles se falam por FaceTime. Que agora tem um novo Big Tree. E eu fico, eu amo tanto vocês, eu amo tanto essa família, eu amo This Is Us. Eu acho que pra mim, esse foi o episódio que eu mais chorei. Foi porque eu achei que o Kevin ia morrer, né? Não, mas esse daí o Kevin já tava vivo quando ele chegou. Sim, mas o episódio anterior, eu achei que ele ia morrer, então eu já tava assim. Não, eu só fiquei tensa, mas esse foi o episódio que os bebês nascem, foi o episódio que eu mais chorei. Tá falando a gente tá aproveitando essa deixa que a gente tá falando da Kate, né? Que é o momento dela. Tem uma cena que a gente tá falando dessa comparação dela com a Rebecca, que veio na minha cabeça agora, que ela criança, a Rebecca fala pra ela assim, ela tá olhando a mãe se arrumar, com aquele olhar de admiração profundo, e a mãe pede pra ela pegar um vestido pra ela botar. E ela vai dar. Ela vê a etiqueta, que é P. E ela olha pra aquilo, e depois ela olha a etiqueta da roupa dela, e eu fiquei, caraca, mané, como é que ninguém tá olhando pra essa criança? E pra que criança que eles olham? Me diz aqui. Eles olham pro coletivo, né? Porque são 3. Pro Randall, eles olham quando eles são crianças. Porque eles se preocupam muito. Mas não foi isso que eu falei? Você criticou? Sara, ele é uma criança negra sendo criada por brancos de forma adotiva, com um irmão que odeia ele. Você quer que eles olhem pra quem também? Mas foi isso que você acabou de falar.
Você tá o tempo todo se contradizendo. Amiga, eu não tô falando que é um problema eles olharem pro Randall. A gente falou que criança que eles estavam olhando. O Randall. Só que o problema é que eles olham pra Kate de forma errada. O Jack, santo, olha pra filha ignorando que ela tem um problema. Ele ignora que ela tem um problema. Ela é uma criança que tá desenvolvendo uma compulsão alimentar e ele tá levando elas escondidas da mãe pra ir na sorveteria. Porra! A única criança que eles olham com seriedade é o Randall. E tão certo, porque o que ele tá vivendo é completamente à parte do irmão, dos irmãos. Mas, cara, quando eles olham pra Kate, ele olha pra Kate com um olhar do tipo, de piedade. Ele não olha pra ela com um olhar de criação. E isso é um absurdo, porque a Rebecca tá o tempo inteiro chamando a atenção que tá tendo um problema ali e ela tá sendo vista como a vilã por isso. E ele deixa passar? Mas é sempre assim, né? É sempre assim. Qualquer coisa que ela faz, que a Rebecca faz, o Jack vai lá e faz ao contrário. E aí acaba que a Rebecca ela acaba fica com uma má. Então, tipo, eu fico... Cara, a infância dela foi muito problemática. Tipo assim, essa ligação com o pai é incrível, é ótima, mas tampou muita coisa que deveria ter sido cuidada desde sempre, sabe? Tipo assim, mascarou, essa é a palavra que eu quero, mascarou muita coisa pelo que ela estava passando. O problema dela com a mãe não foi alimentado por ele diretamente, mas foi alimentado pela idolatria que ela tinha por ele. Porque ela ocupava tanto tempo e tanto espaço dela ali idolatrando o pai, que ela não conseguia lidar e olhar de frente para esse negócio que ela tinha com a mãe. E ninguém olhava para cuidar, porque ela era uma adolescente também, né? E não tinha como a gente cobrar que ela tivesse essa responsabilidade sobre os próprios sentimentos e tal, esse entendimento. Mas, tipo, eles também não têm, porque ele tá ali no lugar que é muito bom para ele, né? De ser idolatrado pela filha, ótimo. Que pena. Isso tá afastando ela da minha esposa? Triste. Ele nem passou pela cabeça dele, sinceramente. Eu acho, também acho que não. Então, tipo assim, é isso que eu tô falando, sabe? Qual o momento que eles não olharam para esse problema dela crescente? Uhum. Mas, a gente tá falando de episódios que deixam emotiva em relação a Kate, a gravidez. A gravidez dela é uma das minhas partes favoritas. É tão genuína a vontade que ela tem de ser mãe e o tanto que ela se doa para isso, sabe? O quanto que ela tá preparada para receber e amar uma criança ali, sabe? Ai, gente... E quando ela conta pra Madison, eu fico... Eu amo elas. Eu amo essa amizade. E quase acaba por causa do Kevin. Kevin tem que estragar tudo, né? Tá vendo? Aí eu falo dele, eu sou errado. Mas, cara, elas estão ali brigando. Elas estão, tipo, quebrando o pau. Elas batem o carro uma da outra. E a Madison fica... Do nada, meu Deus, você tá chorando? O que tá acontecendo? Só arranhou teu carro. E ela, do nada, tipo, eu tô grávida. A meia hora ela tava, eu não vou contar pra ninguém pode saber se é um segredo de estado. E ela, eu tô grávida, sabe? Ai, muito fofo. A Madison ajudando ela a escolher o vestido de noiva. Quem lembra? Perfeita, maravilhosa. Elas são incríveis. Elas são muito legais, cara. Ai, muito bom. Muito fofa a amizade delas. Vamos pensar que a Madison quase entrou pra família, né? Cara, eu fico muito feliz pela amizade dela com a Madison, porque, tipo assim... E também pela amizade que a Madison ficou com o Kevin, né? Eles não estão brigados. Graças a Deus. É bom, né? A primeira vez que ele consegue esse feito. É porque não foi ele que terminou, então. Não foi ele que terminou. Se fosse, não dava certo. Mas eu gosto que a amizade dela, da Madison e da Kate, traz alguém novo pra vida dela que não seja um irmão, porque ela tá sempre ou o pai, os homens. Ela não tem amigos, porque o Kevin fez o favor de ficar com a melhor amiga dela. Com todas as amigas dela. E aí eles terminam e a Sophie corta completamente as relações com a Kate. Então, assim, é tudo culpa do Kevin. Ela, naquele aniversário da Madonna. Eu amo. Que as meninas querem ficar com o Kevin e ela fica lá sozinha. Caralho, Sim, que ódio! Que ódio! Eu amo porque o Jack vai lá e salva o dia. Sim. Você acha que ele ia perder? Você acha que ele ia deixar esse prato prontinho só para ele dar na boquinha? Ia deixar. Duvido. Eu sigo muitas mulheres blogueiras, né, que são mães e falam sobre maternidade positiva e tudo mais, e que tem mais de um filho, e elas falam sobre como é importante deixar que eles resolvam os próprios conflitos ali durante alguns momentos, obviamente até onde dá para não intervir, né?
pra eles poderem criar essa relação. E aí eu penso, cara, o Jack, nesse estudo todo de parentalidade positiva, ele ia olhar e falar assim, eles resolverem conflito sozinhos? Jamais! Jamais! Pra quê? Pra que criar independência, inteligência emocional, se relacionando um com o outro? Se eles têm o Jack. Se tem o Super Jack! Eu acho que ele já pode entrar no último membro do Big Tree, o nosso querido Randall. Eu amo o Randall. Ele é o protagonista, hein? É a hora do show do Randall. E o que entra na competição do Camadas Traumas. Por quê? Porque eles só abordam os traumas dos homens. Senhoras e senhores, o grande, o melhor, o único. Ó, não precisa. Gente, não precisava disso. Claro que precisava. Precisa, sabe por quê? Porque eu sou justa e imparcial. Que nem Jesus, Imparcial você não. Não é mesmo? Assim como eu não sou, você também não é. Graciela é justa e imparcial, que nem Jesus. Sou. E caso ninguém tenha percebido, ele é o meu favorito. Ah, a Rebecca não tem filho favorito porque ele é o mais fácil? Pois eu tenho. Eu amo que a Luísa veio com esse termo do show do Randall, porque é isso o tempo inteiro, né? É. Do começo ao fim é o show do Randall. Aí depois ele vira vereador, né? Então Aí vira mesmo show. Ali começou o meu problema, entendeu? Que foi encontrado pelo Jack lá no hospital, que o bombeiro que encontra o Randall ainda recém-nascido fala, nossa, quem é o seu filho? Aí ele mostra os gêmeos. E aí do lado quem tá estrategicamente, né, que isso aqui é uma série fictícia, o Randall. E aí ele tem a brilhante ideia de falar, vou levar pra casa. Vou levar. Vai substituir meu filho morto. Rebecca vai adorar. Aí ele leva. Sério, eu acho que ficou um pouco pesada essa tua introdução, porque assim... Cara, mas é assim que o Jack pensa. É assim que ele pensa. Eu nunca entendi muito bem a analogia. É assim que ele fala, Rebecca vai amar. E Rebecca tá lá superando o filho tá que superando morreu. O filho, agora acabou. Acabou o problema de Rebecca, porque eu trouxe outro. É assim mais ou menos isso me deixa um pouco estressada. É assim que ele pensa. Entendeu? Tá vendo? É assim mesmo. Ela foi pesado, mas foi realista. Foi condizente com a realidade. Aleluia, alguém. Aleluia. E ele tem muitas coisas na cabeça dele, né? Que ele não se acha suficiente e tudo mais, o que é totalmente compreensível, né? Como as meninas também já falaram. Porque ele é um homem negro, cresceu numa família de só brancos, e só tinha brancos na sua vizinhança. Então média, né? Sim, ele não... Ele precisava, né, ser representado por alguém. E aí tem aquelas inúmeras cenas, né? Mas eu lembro da cena no supermercado, que ele via um casal de negros, e aí ele ficava fazendo perguntas para ver se eles eram os pais biológicos dele. Ele falava, vocês conseguem dobrar a língua? Porque isso, cara... Porque isso é genético, que ele é genético. Ai, meu Deus, ele é tão inteligente. E aí, tipo, você fica, caraca, essa criança precisa muito de uma representação. Sim. Mas aí, como também a gente já falou, ele é o único que é visto, né, pelos pais, pelos seus problemas reais. Então, acaba com uma família, né, de negros, eles meio que a Rebecca e o Kevin, o Jack deixa ir para casa deles, para ele poder ficar próximo de pessoas negras e tal. Isso é bem legal. Cara, eu gosto muito dessa cena, da cena da piscina, que é onde eles conhecem essa família, né? Porque eles estão ali... Trouxe um fun fact. A mãe dessa família é a esposa do Sterling K. Brown, que é o Randall mais velho. Mentira! Não sabia. Perfeito, fofo. Não sabia disso. Eu adorei. Amei. E ela é bonita, né? Ela é maravilhosa. Ela Sim. Nada... pra compensar, porque ele é lindo. Eu não esperava menos da mulher que tivesse casado com aquele homem que é maravilhoso. Pois é. Pelo amor de Deus. Ele dançando, gente. Gente, as cenas desse homem se despindo da camisa social. Oh, meu pai. A Beth batendo na bunda dele, eu fico... Olha, eu amo, voltando, essa cena, assim, porque ele tá lá na piscina comunitária e aí ele vê, tipo assim, meu Deus, um grupo de pessoas iguais a mim. Eu vou. E ele fica lá brincando, todo mundo surtando. Cadê o Randall? Cadê o Randall? Foi sequestrado, afogou.
Mas não, ele tá lá brincando, sabe? Na verdade, quem tava afogado era o Kevin. Não, o Kevin. Dani. Nesse momento tá lá o Kevin, afogado. Mas, e aí quando a Rebecca vai falar, né, com a mulher, e a mulher que agora a gente sabe que é a esposa dele, né, do ator, ela dá uma aula pra Rebecca falando do cabelo e da onde deveria levar ele pra cortar o cabelo. E a Rebecca chega lá cheia de arrogância, né? Venhamos e convenhamos, a Rebecca chega muito subindo no salto, porque ela tá sempre na defensiva, por eles serem uma família fora dos padrões, né? E por eles sempre receberem esse tipo de questionamento, porque o Randall é filho deles e tal. Ela já chega na defensiva, com 4 pedras na mão, do tipo, né, você nunca viu um branco com filho preto? Não, tipo, não era isso que ela ia falar, né, minha querida? E eu acho ótimo que depois ela volta pianinho pra pedir informação. Eu amo essa cena, porque as mulheres negras estão lá, tipo, super cheias de classe e a branca tá surtando. Eu amo. Eu acho que a série entrega muitos momentos assim. Eu gosto muito de uma conversa que o Randall adolescente tem com o Jack sobre o assunto, que é muito marcante pra mim, porque o Randall fala que o pai não enxerga ele, e aí o Jack tá tipo, como assim? Você é meu filho? Entendeu? Porque todos eles são filhos do Jack Pearson, e tititi, popopó. E aí o Randall fala tipo, mas eu sou negro, e o pai dele fica tipo, hã? Como assim? É negro? E aí o Jack fica tipo, mas eu não vejo cor, eu vejo você, meu filho, e amigo. É o momento que a frase de efeito dele não funciona. Você é meu filho, e todos são filhos do Jack Pearson. Enfim, então é um momento que me marca muito. Eu fiquei muito... E eles sempre trazem essa conversa, o Randall sempre tem esse momento, né, sim, durante a série. A Beth fala disso o tempo inteiro, porque qualquer coisa que ele vai falar, ela, tá, já sei, você é um preto, criado por família de branco. Ela sempre faz. Ela é um ícone, ela é um ícone. Ela é agregada do Randall. Não sei se eu falei isso da parte da Kate, mas cada um deles tem um agregado, né? Traz um agregado pra família. E ela é a melhor das agregadas. Ela é incrível. Ela entrega tudo. Ela é a melhor agregada. E essa falta de compreensão dos irmãos e da família, que a Luísa falou, é um fantasma, né, na vida do Randall. Ele fica o tempo todo com isso na cabeça e ele começa a lidar melhor, né, na terapia e nas brigas com o Kevin. É ali que ele, se ele não entendeu ou ele só duvidava, é ali que ele fala, realmente, é aí que está o meu problema. Eu sou negro na família de brancos e eles não entendem isso. Uhum. Cara, em todas as brigas dele com o Kevin, eu acho que é pouco. Porque, cara, o Kevin, ele foi mestre em traumatizar o Randall. A gente falou disso na adolescência, sabe? E eu fico, cara, toda vez que eles estão brigando, eu acho pouco. Porque, pra mim, parece que eles vão ter tipo, a brigar a vida inteira, só por causa disso, porque é um trauma muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu fico lá falando, cara, por favor, se deem bem. É tão legal quando os dois estão de boa um com o outro. Sim, eu penso exatamente isso. Tão igual legal. Tem um episódio que eles vão quebrar uma parede. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Caraca, liga uma sirene, pelo amor de Deus, chama o bombeiro. Cara, vai vir aquela cena deles no corredor. E o Kevin vem lá, todo naturalmente gostoso. E o Randall também tá naturalmente gostoso. Mas ele faz além. Ele vai levantar a manga da camisa. Meu Deus! Olha! E a gente falou de cena de infância dele, e eu lembrei da cena icônica, né, gente? Que vocês me avisaram assim, Graciela vai chorar nessa cena antes de eu ter aceitado assistir a série. Que é a série que o pai leva ele no dojo. Como é a luta? No dojo. No judô ali. Eu tenho muitas críticas a fazer ao Clark Kent de Pittsburgh, que é o Jack. Mas... eu tenho muito... Esse foi bom, hein? Mas nesse momento que ele tá lá fazendo flexão com o filho nas costas, tu pode botar um mundo nas costas daquele cara que ele aguenta. Por quê? Foi perfeita aquela cena. Ele tá carregando. Pode falar, continua. Uma parte muito importante do mundo. Aquela cena, eu chorava sem sentir a lágrima cair, tá ligado? Porque eu tava chorando tanto que eu chorava e aí eu passava a mão assim no olho pra eu poder conseguir ver a cena, porque tava tudo embaçado. Essa cena é incrível, é a minha favorita da primeira temporada. Cara, eu amo, sabe? Eu amo, e a forma que ele olha pra todos aqueles homens ali, e o Jack, quando chega em casa, fala que é bom, porque
são exemplos sadios de homens negros, sabe? Que ele deveria ter. Sim. Eu fico triste porque não é explorado muito, né? Ele no dojo depois de um tempo. Mas também, tá bom também. Mas tudo bem, fizeram aquela cena ali de que já valeu a pena. Mas eu fiquei, caraca! Mas é uma coisa que na época do boxe, naquele episódio do boxe, eu fico pensando, ele não seguiu no dojo? Porque, tipo, ele quer aprender uma luta pra se defender, né? Então, tipo, ele não seguiu. Mas o dojo é tipo judô, né? Pelo que eu tô entendendo. Mas é uma forma de defesa. Mas é sobre respeito e essas coisas, entendeu? Não é que nem o boxe. O boxe é tipo irmão da luta livre, entendeu? E lutas como judô, jiu-jitsu. É legal como a gente tem coragem de falar umas coisas que a gente não faz ideia, né? E uma pessoa que talvez goste, entenda disso, tá escutando a Mas, falar. Gente, eu fiz Muay Thai, entendeu? É irmã da luta livre também. O outro irmão da luta livre, é o Big Three. Não era isso que eu ia dizer, mas o que eu ia dizer é outro fun fact. Nossa, eu tenho tantos, né? Tem vídeos na internet do Milo fazendo flexão com o Sterling nas costas e com o Justin nas costas. Velhos? Como assim você nunca mandou pra gente? Eu já mandei, com certeza. Eu amo esse vídeo. Eu nunca recebi. Então vou procurar pra mandar. Mas é ele fazendo flexão tanto com o Sterling quanto com o Justin. E depois do programa da Ellen DeGeneres, ele faz flexão com a Ellen nas costas. É incrível. Caraca, ele é viciado em fazer flexão, né? Mas tu viu, né? As coxinhas dele não esconde que ele é maromba. As coxas no shortinho. Sim, ele é só baixinho. Eu tô chocada. Eu tô chocada. Eu amo esse homem. Eu tô chocada. Porque com uma criança tudo bem, né? Mas aí... Com ele Dois homens. Dois homens. Mas não ao mesmo tempo, não. É um de cada vez, mas... Eu tava imaginando... Minha amiga, mas ele nem sabia. Voltando pra relação do Randall com os irmãos, me incomoda muito a Kate ficar em cima do muro. A gente até brincou agora durante a gravação, a gente falou, se tem 4 nazistas numa mesa e você senta nela, então tem 5 nazistas. Então, tipo, me incomoda muito o fato de que ela não se posiciona. E depois de velha, ela fala, na despedida de solteiro dela, ela fala que fica muito triste pelo Randall ter trocado ela quando encontrou a Betty, que tipo, ele abandonou a amizade que eles estavam criando. E ela fala, depois que o papai morreu, era Kate e Randall e tal. E me incomoda muito o fato dela cobrar isso e ela nunca ter se posicionado por tudo que o Kevin fez com ele. Sabe? Ela simplesmente não toma um partido. Não é que não toma um partido, obviamente que tomar partido não é fácil pra ela, porque ela é irmã. Mas, cara, como é que ela não consegue também olhar e falar assim, pô, tá errado, sabe? Ela consegue até quando a briga de adultos, né, nessa briga que a gente citou, que ele fala que tá querendo ter um tempo, depois ele toca no assunto e ela fica indo atrás, tipo, como assim? Como assim? Cara, você nunca falou isso? Você nunca falou isso? Sim. Cara, e tipo assim, ela tem todo um esquema de compreensão com o Kevin. E ela não tem esse mesmo esquema de compreensão com o Randall. Eu acho tão fofo no episódio que eles vão fazer a surpresa pros pais, que é aniversário de casamento deles, e eles decidem criar juntos uma surpresa. E ela vai na biblioteca com o Randall e ela fica olhando pro irmão com os olhinhos brilhando, porque ele é muito inteligente. Sim. E ele tá no momento dele ali na biblioteca e tal. E ela olha com super admiração e eu fico pensando, cara, tudo bem que criança realmente seria difícil ela se posicionar com isso, mas adolescente ela já tava criando uma certa consciência. E ele, em momento nenhum, acha errado o que o Kevin faz. E se acha errado, não aponta. Não, nem fala. Faria muita diferença pro Randall se ele soubesse que ele podia contar com o apoio dela. Sim. Eu acho que faria muita diferença pra ele nisso. A Kate realmente fica em cima do muro e diz que não escolhe o lado, mas obviamente ela tá do lado do Kevin sempre. Porque é aquele negócio que a Sarah falou sobre os negócios de gêmeos, que eles são gêmeos, então eles têm essa conexão. Né? Eles levam a sério isso. Eles levam a sério. E no final da 4ª temporada, eu acredito que os dois estão errados, com as coisas que foram ditas foi muito pesado e muito insensível, né? O que eu acho dessa briga entre o Kevin e o Randall é que o Randall teve tempo para pensar, porque enquanto o Randall estava fora da cena, o Kevin estava lá dentro resolvendo um assunto que, meu Deus, a Madison tá grávida de gêmeos, e era só uma noite, agora tô com esse coisa agora aqui. São várias noites sem dormir. Várias noites sem dormir, claro, meu Deus, e a pandemia, enfim.
E, aí... e o Kevin também não tem esse negócio de parar e falar, vou refletir sobre isso. Não, ele quer resolver, ele não sabe. Ele é ação, entendeu? E aí, enquanto isso, o Randall tava lá fora, refletindo sobre a briga que eles já tiveram dentro da casa. Então o Randall tá lá fora. E aí, quando o Kevin chega e o Randall solta tudo, Kevin tá meio de cabeça quente ainda e fala um monte de besteira também. Então, pra mim, eu acredito que os dois estão errados. Essa é a única diferença. Realmente, os dois estão errados. E tem outra coisa sobre o Randall, que é logo no início da série, que ele vai atrás do seu pai biológico, né? E é um rebuliço na casa dos Pearson, porque além de receber o pai biológico do Randall, que ninguém sabia que ele estava tão fissurado, né, e ir atrás, descobre também que a Rebecca já sabia sobre o pai, mas não só escondeu, como proibiu do pai biológico ir atrás dele. Cara, então é aí que o rebu começa. Cara, eu amo a relação dele com o William, que é o pai biológico dele. Amo, porque eu amo o personagem William. Ele é perfeito. Eu fico um pouco cansado, porque depois que ele morre, ele tem câncer, né? Tem isso. O Randall, quando encontra ele, o pai tá no estágio avançado da doença. Não é? Sim. No estágio terminal da doença. E apesar do Randall tentar, tipo assim, mover céus e mundo pra salvar o pai, o que eu acho incrível, ele move tudo pelas pessoas que estão ao redor dele. Tudo. É lindo isso, apesar de ser um pouco obsessivo, né? Como tudo que ele faz, ele tem um problema com obsessão. Ele é obsessivo por fazer as coisas e controlar tudo. Mas é lindo e tal. Ele não consegue salvar o pai, infelizmente. Ele morre na segunda temporada, se eu não me engano. Na primeira ainda. Na primeira ainda? Sim. É muita informação. Sim. Parece que é tipo na segunda. Ele morre, só que ele fica sendo revivido, assim, na série, o personagem, com os flashbacks, né? Ele sempre vai aparecendo, conta a vida dele todo, o passado dele todo, mostra coisas que depois que o Randall vai lá comprar o prédio, tentar ser vereador, mostra a vida do pai naquele lugar e tal, e isso me cansa um pouco depois de certo tempo, porque eu acho que cansa o personagem. Mas eu amo muito, é incrível. E isso da Rebecca não ter permitido que eles se relacionassem quando eles eram crianças cara, eu acho que é o meu maior problema com a personagem dela. Porque isso não me desce de jeito nenhum. E aquelas cenas, né, que ficam esses falsos flashbacks de como poderia ter sido do William indo lá em Natal, em festa de aniversário do Randall e batendo parabéns, eu fico, caraca, cara, isso me faz sofrer de uma forma. Olha, não supera. Vocês que não gostam desses flashbacks, mas quando sempre que aparece o William, eu já sei que eu vou sofrer. Que vai ter terror psicológico. O William mandou avisar que vai ter terror psicológico. Eu fico arrasada sempre, independente de que é um flashback ou não, eu tô sempre arrasada. Sempre. A relação dele com o Jesse é muito fofa, né? Sim. A gente viveu pouco, mas foi... foi bom enquanto durou. Foi bom. Cara, eu amo aquela cena que ele fala que vai dormir na casa do Jesse e o Randall fica tipo, vai dormir fora. Olha, ele vai dormir fora. Tipo, é as minhas filhas. Caraca, cara, ele tá velho. E outra coisa legal interessante do Randall é a relação dele com a Beth, né? Que a gente já falou. Que é a namorada dele da adolescência, que é um cristal lapidadíssimo. Que a Grace falou que é a agregada, né? Sim. É a melhor agregada da família Pearson. Pearson. Ela realmente é a melhor agregada. E que ela aguenta, né? Todas as maluquices que o Randall arruma, que o Kevin arruma, que essa família doida arruma. E ela tá tipo, meu Deus, essa gente é doida, mas eu amo ele, então eu vou superar. Cara, e ela passa por cima de muita coisa, né? Sim, por conta desse amor. Tadinha. Essa semana, do primeiro episódio da última temporada, então eu já tava vendo a Beth, tipo, arrancar os cabelos e falar, meu Deus! Por que você é assim? Porque, sim, cara, é impossível. Ele é muito doido. Randall. Cara, ele vai muito bem até a terceira temporada, né? Depois ele melhora de novo. Depois que passa o show dele, a gente vive de novo. Mas, cara, eu simplesmente amo.
Ele é perfeito. Só que o meu problema com ele é esse negócio do controle que eu falei. Esse negócio me assusta muito, porque eu me identifico muito com ele. E aí você se identificar com uma pessoa que é maníaca por controle é perigoso, né? Você fica, nossa. E vamos ligar para a terapeuta. Nossa! Alô? Olha, acho que tem um problema. Alô, é da aqui, terapia, eu queria agendar para Graciela Anacleto. Cara, ele passa aquele episódio do Halloween que ele surta, ele ainda criança, ele surta porque não vão seguir o mapa dele. Ele é assim, né? O mapa que ele fez, eu fico, caraca! E mais uma vez a Rebecca fala, olha, Jack, vem cá, eu acho que o nosso filho tá desenvolvendo um problema por causa disso daqui, ele tá ficando obcecado com o controle. E o Jack tá nada demais. Ele só quer se Isso é coisa de criança, Rebeca. Tá vendo? Ai, olha. Eu amo, e sobre a Beth, né? Eu amo o relacionamento deles. Eles são que Sophie e Kevin poderiam ter sido. Tentaram, foi o que tentaram. Se não fosse o Kevin. São o relacionamento da adolescência, né? Que deu certo. Jovem adultos, né? Eles ainda iam além, né? Porque o Kevin e a Sophie é desde do colegial e eles já são da faculdade. Mas... Colegial não, criança. Sim, pré-escola. Criança, né? Pré-escola, né? Eu fico com pena dela, porque isso que a Luísa falou dela aguentar muita coisa e tal. Cara, ele tá sempre tão absorto nas próprias coisas que ele simplesmente ignora muitas coisas pela qual ela tá passando, ao mesmo tempo que ele é muito preocupado em estar ali para as filhas e para ela, ele é muito dedicado à família dele, e isso é incrível. Ele é um pai impecável. Mas, cara, ele fica muito absurdo. Esse negócio da campanha, a terceira temporada me incomoda muito com essa história dessa campanha dele. Ela foi mandada embora do próprio emprego. Ela tá ali sofrendo porque, cara, ela tinha 12 anos de casa e mandam ela embora sem mais nem menos, sabe? De uma forma super fria. Ela finge o tempo inteiro que tá bem, sendo que ela não tá. E ele simplesmente, qual é a solução dele? Vem trabalhar comigo na minha campanha. E ela não queria que ele se candidatasse. Caraca, cara, você não tá vendo que essa não é a solução mais plausível? E ainda depois você deixa bem claro que não era, porque você só fez por pena. E tudo que ela fala, não quero um emprego por pena. É um emprego por pena? Não, juro que não é. No final das contas é o quê? Um emprego por pena. Caraca, cara, me incomoda muito a forma que ela deixa de ser vista por ele, às vezes, por essa obsessão dele de controlar todas as outras coisas, sabe? E ela tá sempre embarcando em tudo com ele. Sempre indo em tudo. Sim. Porque é muito difícil convencer o Randall a não fazer alguma coisa. Não fazer, exatamente. Sim. E pra finalizar, o Randall... Eu vou fazer, entendeu? Você tem a escolha de vir comigo ou não. Isso, exatamente. É esse negócio do... Vocês lembram que o médico... Eu gosto muito desse médico, o médico que faz parte dos gêmeos. É incrível. Cara, ele é incrível. E aí o médico fala pro Jack, você tem que pegar o limão mais azedo que a vida te der e fazer algo parecido com uma limonada. Que é daí que ele tira a brilhante ideia e entende, adotar uma criança. Mas é isso que ele tira da frase. Mas o Randall faz isso, tipo, a vida dele inteira. Tudo de ruim que acontece com ele, ele transforma em força pra ter fancy car. Como é que é? Big house, fancy car. Eu amo ele falando isso pra Deja. Porque a Deja fala tudo tipo borocochô e ele faz tipo, tudo aquele... Ai. Vamos superar, Deja. É isso! Bota o top crop de Deja. Reage! E ele faz ela com uma animação, sabe? E ele faz isso com tudo. Ele faz isso com tudo na vida dele, sabe? Tudo na vida dele ele tenta transformar em algo melhor. E é lindo. É muito forte. Ele é admirável por ser tão forte, mas é muito triste que ele precise ser tão forte. E eu sofro muito por ele. Sim. Mas Randall... Pra quem não sabe, Deja é a filha adotiva dele. Incrível, Cristal. Com a Beth. Que ele também enfia ali na cabeça dela. Vamos adotar uma criança! Vamos adotar uma criança. Outra coisa que ela fala... Não. Mas ela convence de ser um adolescente, né? Porque ele queria adotar um bebê. Tadinho, cara. Aquela pra quê? Pra quê? Pra moldar o Jack. Não, ele deixa bem claro que ele quer um bebê pra moldar ali no jeito da família. E ela fala, cara, isso é problemático, você não pode querer isso. Vamos fazer. Eu amo que ele acata a decisão dela nessa história, porque é a melhor coisa que faz. A Deja é perfeita, né? Eu gosto muito dela, cara. É outra agregada. O Randall tem muitas agregadas. Né? Que ele tem muitas filhas, né? Randall, eu te amo. Tá bom, agora... Pra comemorar a estreia da nova temporada, decidimos apresentar um novo quadro. E por isso, Graciele vai fazer a grande estreia dela, apresentando uma opinião impopular.
tá? Graciele, você tem todo o espaço para falar aqui e receber nossas duras críticas. Pode ir. Olha só, eu quero deixar claro que o nome do quadro é autoexplicativo, tá? E elas precisavam de um bode expiatório, e por isso que eu tô aqui em primeiro lugar para fazer a estreia. Não, você tá aqui porque a sua opinião é a mais impopular de todas. Mas, vamos lá. Em minha eu tô já para avisar, já tranquei todas as minhas redes sociais, porque eu não tô afim de receber esse hater todo, porque eu sei que vai vir. Mas a minha opinião impopular não é uma surpresa para quem escutou o episódio até aqui, porque eu tô soltando algumas coisinhas desde o começo, porque eu não consigo me segurar, entendeu? Então, assim, a minha opinião impopular é que acordem, caras. Acordem. O Jack não é o santo que vocês pintam. Não adianta. Não adianta. Ele não é esse santo que merece ser canonizado. E a série inteira é sobre isso. Tipo assim, o tempo inteiro tem algum apontamento de alguma coisa nele que precisa ser revista, que ele precisa se rever e que ele não revê, ou que alguém aponta pra ele e ele completamente ignora. E os fãs esquecem isso. Tipo assim, o problema dos filhos e da família é justamente ter colocado ele nesse pedestal inalcançável. Eles demoram 36 anos. Eles demoram tipo, mais de 20 anos para falar sobre o alcoolismo do pai, que foi uma coisa marcante para a família inteira, só para não manchar essa imagem que ele tem, sabe? E, cara, os fãs vão lá e fazem a mesma coisa. Colocam ele no patamar inalcançável, como se ele fosse um personagem completamente sem nenhum defeito, o que não é verdade. E ignoram o fato da Rebecca estar ali o tempo todo. E a carga que ela não merece, ela recebe por causa dessa idolatria toda. As meninas já tinham falado comigo, que algumas coisas que eu fui comentar com as meninas sobre isso, e ela já tinha falado, mas vários fãs falam que a Rebecca é assim assado, e fazem duras críticas à Rebecca, não sei o quê, por causa disso. E eu fico, cara, mas ela tá ali o tempo todo tentando criar os filhos dela, sabe? E ela não tem o reconhecimento que ela merece. Toda essa questão dele com a Kate, eu já falei que, tipo, tira a autoridade dela como mãe, sabe? Ele tira a autoridade dela como mãe várias vezes e ele silencia ela por vários momentos. Eu estava conversando com um ex-professor que gosta da série e ele falou, tipo, sobre momentos que ele ficou chocado que a Rebecca é impedida de cantar. O ciúme dele é doentio e não é legal, não é uma coisa ok e deveria ser muito mais abordado. E ele silencia as vontades e os sonhos dela, e ele convence ela de absolutamente tudo. E isso é problemático, cara. Não é legal você ter uma pessoa na sua vida que não aceita um não e que acha que precisa te convencer pra tudo. E essa é a minha opinião popular, mas eu amo o Jack. É um pai incrível, tá? Só pra não ser tão apedrejado como eu acho que é você. Eu amo o Jack, ele é um pai incrível, ele é um ótimo marido, mas ele não é perfeito e não é um santo. Depois desse monólogo, eu queria dizer que eu concordo em partes. Eu concordo em parte que ele não é um santo, mas eu venho aqui como fã defender os fãs para dizer que nós não estamos acostumados em ver homens fazendo o mínimo. Então, quando a gente vê um bom pai, um bom marido, a gente aqui o Deus, vamos exaltar, entendeu? É esse o papel dos fãs, entendeu? Exaltar o Jack. Mas o que você falou está certo. Mas eu fico triste pela Rebecca, né? Ela é uma grande mãe. Sim. Poxa. Sim. Mas a gente já está acostumada, né? A ver grandes mães. Grandes pais é difícil. Poxa. Pois é, a gente vê um homem fazendo o mínimo e aí a gente gente já critica. Já vem o Rodrigo Wilbert. É o nosso Rodrigo Wilbert. Ele com certeza tem defeitos que a gente não sabe. Ele é fofoqueiro, mas isso é bom. Pra finalizar o quadro, eu gosto muito do que o irmão dele fala por ele da guerra. Cara, Super-Homem é só um apelido. É só um apelido. Você não precisa levar o pé da letra, mas ele leva, né? O Super Jack tá aqui. Clark Kent de Pittsburgh. Meu Deus. Eu gostei do apelido. Deu um toque na história. Deu uma piadoca, né? Deu uma suavizada no assunto pesado. Pois é. Mas já que falamos dele no quadro, a gente pode falar dele. Falar do homem. Falar do Super-Homem de Pittsburgh. Falando aqui do Jack, né? O Jack, ele é o ponto de chave da série, né? A morte dele é que não causa tudo, né? Porque tem coisas que
Vem desde de quando ele tá vivo. Mas a morte dele é o catalisador de toda a história, né? Essa é a real. E a gente sabe que ele morre desde o primeiro episódio. Isso não é spoiler, tá? Sim. Nunca foi um spoiler. Eu tenho uma amiga que me pra você, porque ela tava começando. De spoiler? Agora que vocês já escutaram até aqui, né? Se não gostar, dane-se, né? Porque, pô. Mas eu tenho uma amiga que estava começando a série e eu falei sobre isso e ela falou, ai, olha o spoiler. Eu falei, cara, mas literalmente no primeiro episódio você sabe que ele morre. Quando aparece ali o Miguel sendo chamado de vovô, eu já fico, caraca, mané. Pra quem não sabe, Miguel é o melhor amigo dele. Já pesou o clima. Já, a Sarah tá prendendo cabelo nesse momento porque ela vem. Sarah tem tipo um tufo de cabelo. Ela... com 20 pedras na mão, ela vem agora pra falar do velho, tadinho. O Miguel, ele é o melhor amigo do Jack desde sempre. E depois que o Jack morre no incêndio... Ele vira marido da mulher dele. Mas não é bem assim também não, Sarah. Não é assim não, Sarah. Você comeu 10 anos de história aí, tá? Sim. Um bom tempo depois, tipo, 10 anos depois, ele se reencontra com a Rebecca, que é a viúva, né? Esposa do Jack, e casa com ela. E a Sarah odeia isso. Cara, gente, mas nem é tão problemático assim. O Miguel é o agregado do Jack e da Rebecca ao mesmo tempo, né? Pois é, padrinho de casamento também. A talaricagem só vai criando E toda hora ele elogia a Rebeca quando o Jack tá vivo. Não, porque a Rebeca é maravilhosa. Se minha mulher fosse assim... Mas aí depois que o Jack morre, ele passa o tempo todo elogiando o Jack. Não tem um momento... Ele sabe o quê? Ele quer comer em todos os cantos, entendeu? Ele come aqui, come ali, come aqui, come ali. Fala bem de todo mundo. O Kevin pergunta isso pra ele. Se ele era apaixonado pela Rebecca quando o Jack era vivo. E ele fala que não. Ele já fala que sim. Sarah, pronto. Você tá inventando o causa do personagem já. Pois é, Sarah, você para de criar a teoria da conspiração, porque... Cara, no episódio da morte do Jack, olha, foi muito difícil, hein? Eu fiquei sem chão, saindo daquela casa, eu fiquei, meu Deus, por favor, eu sei o que vai acontecer, mas eu quero me agarrar na minha falsa esperança de que ele vai ficar vivo. Depois eu que faço o roteiro. Cara, eu queria ter alguma coisa pra me segurar ali, foi muito triste. Eu fiquei arrasada. Eu já falei, né, que eu chorei em quase todos os episódios, então é óbvio que eu fiquei sem chão. E pra mim o pior é o desenrolar, né, da morte dele. Eu fiquei traumatizada como se eu fosse filha dele. Sarah Mas Pearson. Depois de um tempo a gente se sente um pouco filha do Jack, né? Pois é, você, Sarah, é filha do Jack Pearson. Eu acho que quando a gente fala de morte no mundo das séries, essa é a que mais me pega. Porque me deixa muito triste. Eu acho que eu nunca fiquei tão abalada com uma morte no... não, fiquei assim quando o Finn morreu em Glee, mas é porque o homem tinha morrido na vida real, então... realmente, o peso é bem maior. Se o Milo tivesse morrido, eu não teria nem mais lágrima pra chorar naquele episódio. Pelo amor de Deus. Eu chorei muito no episódio de homenagem ao Finn. Mas, enfim. E aí... Rimou. Rimou, mas enfim. Então, eu fico muito abalada. O Jack é incrível. Eu não queria que ele tivesse morrido. Por que eles inventaram isso, né? Essa é a graça da série. Porque precisava de um catalisador. Precisava, entendeu? Mas falando da relação dele com os filhos... O filho mais parecido com o Jack Pearson é o Randall. Sempre achei. Exatamente. Sim, porque ele quer ser o salvador da pátria. É isso que eu ia falar agora. Não, mas é porque ele soube... Ele aprendeu muito com o pai. E o próprio Kevin fala que quando ela era criança e era adolescente, ele fechou muito os olhos pro pai. Ele não conseguia fazer questionamento o suficiente. Ele não sabia nem o que perguntar pro pai. Ele fala isso na época do Vietnã. E eu acho que deve ter sido difícil isso, sabe? Criar esse vínculo. E o Randall, não, tava ali o tempo todo com o pai, né? Sim. Era o tempo todo. E eles têm ele tem em comum isso, né? Esse negócio dessa impulsividade de fazer as coisas sem levar em consideração outra. Caraca, cara! Ele, do mesmo jeito que o Jack às vezes não leva em consideração a Rebecca, o Randall faz isso com a Beth às vezes, num nível muito menor, né? Obviamente. Com muito menos intensidade, mas isso faz. Você falou que o Randall tava sempre ali. É porque ele era mais fácil. Já dizia a Rebecca, entendeu? Ele era mais fácil. O Kevin é muito complicado. Hein? Ele era um amorzinho, né? Ele cara, não foi. É justo.
a forma como eu vou voltar nisso, mas não é justo, como a forma como a Rebecca sempre abaixa a cabeça dela para as ideias geniais do Jack. Não é justo. Mas é aquele negócio, né? Homens. A gente, mulheres, que temos que nos moldar às ideias geniais que ele tem. Ai, olha. Que eles têm. Sinceramente, sim. É Sabe o reflexo da nossa que eu sociedade. pedi pra Graciele me dar? Eu acho que eu gostaria dele agora. Dá um tiro aí. Meninas. É isso daí que nos oferece. Moldes. Sobre o Jack, assim, a relação dele com a família em geral, eu amo a forma como ele é uma rocha de apoio para os filhos, sabe? É exatamente assim que eu imagino um pai. Tudo bem, as frases de efeito dele vem no momento certo. São frases de efeito? São, mas vem no momento certo. Eu acho, cara, ele nunca aceita não fazer nada por alguém. E isso fica muito claro quando ele vai pra guerra pelo irmão dele. Sim. Cara, ele vai pra guerra pelo irmão dele. Como mas depois o irmão dele morre. E volta, né? Então, ele vai pra guerra, mas depois mata o irmão. Sara, mas ele foi pra guerra. Mas mata o irmão. É isso que eu fico pensando, sabe? Ele faz tudo pelo Nick. Ele ama o Nick incondicionalmente. Assim, ele tem um passado com a família muito traumatizado, mas o Nick é tudo pra ele. E ele vai pra guerra por conta do Nick. E quando ele chega lá, ele encontra o Nick completamente transtornado, porque o Nick não queria ir pra guerra, o Nick queria fugir. Não, ele queria que o Nick fugisse, o Nick não quis fugir. E aí o Nick quando ele chega lá, o Nick tá completamente transtornado e faz um monte de merda uma atrás da outra, entendeu? E aí tem uma que ele joga uma bomba, né, dentro do barco, ou dentro da água, que acaba quase matando uma criança. E aí, ali foi onde o Jack falou, aqui é o meu limite. É aqui que eu vou matar meu irmão. E aí ele simplesmente, quando vê todo mundo que o irmão morreu na guerra, apesar de não ficar muito claro pra mim o que a família acha. Que se o Nick morreu na guerra. Então, isso é uma coisa que me incomoda. Acho que isso também não é tanto do Jack, é mais dos roteiristas, né? Que eles simplesmente ignoram o passado do Jack. E vida nova. Agora eu vou casar com a Rebecca, vida nova. Tudo que eu vivi apagou-se. Nasci aqui. Nasci marido de Rebecca. De certa forma, pra ele, o irmão dele morreu na guerra, né? Exatamente. Ele enterra tudo. E ele conhece a Rebecca logo depois que ele chega da guerra. Tipo assim, Sim. Acabou de pisar nos Estados Unidos e conheceu a Rebecca. Então, pra ele, tudo que ele conhecia como vida antes da guerra, acabou. E é aqui que eu vou fincar meu pé. Nossa, e é muito difícil esse início de relacionamento deles, porque ele é muito recluso, cara. Muito recluso. E até depois, quando cita a guerra, aquela pergunta, e como que foi a guerra? Ele pula. Então, ninguém sabe sobre o que aconteceu. Naquela loja de brinquedo, nesse episódio mesmo da terceira temporada do Vietnã, o Kevin lembra disso, que o Kevin foi escolher uma granada numa loja de brinquedo e brinca de jogar a granada, e ele pega o Kevin, tipo, com muita força e recrimina o Kevin de forma muito ríspida a não fazer isso, porque era um gatilho absurdo pra ele. E agora todo mundo entende, né? Depois que o Nick aparece, todo mundo entende por que era um gatilho tão grande. Ele perdeu muita coisa na guerra. Perdeu uma parte dele ali, né? Sem contar o trauma que é viver tudo que ele viveu. Sim. É uma outra questão muito comum nos Estados Unidos, que eu tô vendo muito agora em Grey's Anatomy, que como os veteranos da guerra voltam, que eles voltam cheios de trauma e os Estados Unidos não dá quase apoio nenhum, que é uma coisa bem largada. Então o Jack tem vários traumas e não procura ajuda nenhuma e fica aquela coisa completamente fechada na dele, nem os filhos sabiam dessa situação. Então é uma crítica aos Estados Unidos na minha concepção. Críticas. E o passado da série é nos anos 80, né? Não é uma coisa como se terapia fosse a cada esquina uma grande solução. Como se tivesse todo mundo no Twitter falando, oi, faça terapia. Não é assim naquela época. Então não tem nem como eles cuidarem dos traumas que eles estão desenvolvendo ali, sabe? Sim. Olha, ele é de uma outra geração. Ele não teve a oportunidade que os filhos estão tendo. Sim. De se curarem dos próprios traumas e superarem, né? Não se curarem, mas superarem. Ele não teve essa oportunidade. Eu fico com muita pena do Nick idoso, porque ele fica tipo, meu irmão tão querido. Mas enfim. E me matou. Mas eu também, foi o que você falou desse negócio de geração, porque
ele não entende muito bem como lidar com os vícios do Nick naquele momento. Então ele simplesmente corta relações. É porque é uma coisa que ele não pode salvar. Ele se deparou com um caso que ele não pode salvar. E ele tá sempre ali, sabe? Se desdobrando para salvar todo mundo com o Super Jack. E ele simplesmente não consegue salvar o Nick. Porque não é sempre assim. Não é todo mundo que você vai conseguir salvar. Na verdade, você não vai conseguir salvar quase ninguém. Nem você. Nem você, exatamente. sabe? E, tipo, e o Nick também não quer ser salvo. Não quer. E ele não. O único que consegue, com muito custo, é o Kevin. E toda a experiência que o Nick. E toda a experiência que o Nick viveu na guerra foi muito diferente da do Jack. Sim. Cara, foi o que o Jack tava falando, tipo, ele não nasceu. O Jack é o Jack mesmo que fala isso pro médico, ele não nasceu pra isso. E fala pro sargento, ele não nasceu pra isso, ele pegava a aranha, botava no copo, sabe? Então, aquilo mexe com a cabeça dele de uma forma muito diferente do que o Jack não tá preparado pra entender. Sim. Não tá preparado. Até porque ele tá lá na guerra também, né? Ai, olha, é muito triste esse arco deles. Sim, mas é incrível, eu lembro de eu ficar muito, assim, ansiosa pra saber o que vai acontecer. Meu Deus, o que aconteceu? Esse homem morreu? Ele morreu com isso atormentando ele, cara. Porra. Pois é. Ai, olha, muito triste. Mas eu acho interessante porque esse é o jeito, o presente do Nick velho com os sobrinhos e a Rebecca e o Miguel é o jeito dele se conectar com o Jack e viver tudo que ele perdeu. E é uma parte do Jack viva com a família. Sim. Porque eles não conheciam o Jack antes da guerra. Eles não tiveram a oportunidade de saber nada do Jack antes da guerra. E o Nick é essa ponte, sabe? Quem era o pai antes de tudo. É realmente muito bonito. É o que salva esse arco do Vietnã. É arrastado, mas vale a pena por causa disso. Eu gosto. Mas enfim. Na hora que eu tava assistindo, eu fiquei cansada. Mas é bom por causa do que resulta. Eu acho que o Jack não é perfeito, mas ele tenta de tudo pra ser uma pessoa decente. E eu acho que a gente pode passar pra Rebecca. E ele consegue. Eu acho que nós podemos passar pra Rebecca. Que é, por fim, a última personagem que temos a falar. E também a mais importante, né? Desse momento. É a agora. mãe, né? É a mãe e é a estrela da última temporada. Da última temporada, exatamente. É sobre ela. E a gente, até que enfim, né? Que a gente falou tanto como as mulheres dessa família ficaram à deriva. Sim. À mercê dos planos dos homens. Aí finalmente ela vai ter um foco triste, infelizmente. Pois é. Mas o foco vai ser ela, as memórias dela do passado. E é isso. Go, Rebecca. Você vai passar por isso, vai dar tudo certo. Você tem um fim, você tem um fim, mas ela vai ter um fim em paz, eu creio. Sim, eu acho que sim. Né? E ela é o maior exemplo, né? De quem abdicou dos seus sonhos para a família, para o Jack, para os filhos, que todo mundo ficasse bem, mesmo que ela estivesse na merda, mas todo mundo estava bem. Todo mundo falou aí, vou enaltecer a Graciela agora, todo mundo falou que o Jack faz tudo, mas a Rebecca também fazia tudo. E o Jack tinha o emprego dele, tinha um sonho dele. E a Rebecca não, era só a família. Cara, o emprego do Jack não era bem o sonho do Jack, né? Ele queria... Quando ele ia ter o sonho dele, ele morreu. Ai, menina, eu fico... tô abalada com isso, porque quando ele tava ali na porta do sonho, ele morre. Mas lá vem Kevin pra realizar. Não, mas o Kevin não vai... O sonho dele era abrir uma construtora. A Big Tree House. Ele vai criar uma house chamada uma Big house Tree. Mas o Kevin vai fazer isso. Uma grande house. Sim. Mas, a minha opinião sobre a Rebecca, eu já falei que o meu problema com ela é o fato dela ter escondido o William, né? Da vida ter tirado o William, privado ele de ver o Randall crescer. Mas, cara, é absurdo a forma como ela se doa para os filhos e ela nem quer ser mãe. A gente precisa lembrar, ela nem queria ser mãe, cara. Era assustador. Então, é aquilo que eu falei do filho adotivo. Ele nem pergunta. Oi, querida, tá querendo um filho? Sabe? Tipo é assim, muito estranho isso, né? Eu tô aqui pensando. Parar pra pensar sobre como foi esse processo do nascimento das crianças, da adoção, desde antes da perspectiva dela, parando pra pensar pela perspectiva dela, porque ela não queria nem ter filhos. Ela não queria ter filhos e ela engravida justamente na noite
que eles têm uma briga sobre isso, então, tipo, não queria, mas estou aqui, né? E aí ela tem uma gravidez que, tipo, são trigêmeos, é uma coisa assustadora. Gêmeos é sempre uma coisa mais arriscada. E aí ela perde o filho, e na hora que ela tá ali tentando digerir a ideia de estar perdendo um filho, o Jack vai lá e fala, vamos adotar. Cara, ela tá literalmente no hospital ainda, digerindo a morte de um filho. E me dói muito todo aquele começo dela com o Randall, que ele ainda é Kyle. E ela não consegue, sabe, identificar ele como filho dela. Aí, sabe, é por isso que ele é o mais fácil. Eu acho incrível a forma que a mãe que ela se torna, apesar de tudo, sabe? Ela é uma mãe fenomenal, apesar de não ter o espaço que ela merece ter como mãe, sabe? Eu acho que agora, com a doença dela, e os filhos estão olhando para ela com mais esse olhar do tipo, nossa, olha o que a gente vai perder. Com os pais, com o pai, eles foram forçados a fazer isso, né? Porque perderam. Porque ela carregou o peso do alcoolismo do marido. Eu acho importantíssimo dizer isso. Ela carregou esse peso 2 vezes. Eu amo a parte que ela fala para ele quando as crianças ainda são pequenas e ele chega bêbado em casa e ela senta com ele no sofá e fala, então seja um homem e conserte isso. Falta mais momentos como esse, Rebeca. Faltam mais momentos desse. O que me incomoda, a minha opinião impopular, não é impopular para a série, para o contexto da série. Porque a série aborda isso o tempo inteiro, principalmente sobre a perspectiva dela. É impopular porque, tipo, como é que você ignora e santifica um personagem e ignora esse contexto, sabe? Essa contextualização que a própria série te dá. Cara, é incrível essa cena dela. Porra, absurdo. Eu a respeito muito como mãe, mas essa parte dela esconder o pai biológico do Randall por puro egoísmo, por medo dele sair de perto dela com um sentimento de posse absurdo. Mas também não é algo que eu falaria, foi fictício. Não, é algo que pode muito acontecer. E eu fico com muita raiva porque ele perdoa ela. Depois eu esqueço, mas no início eu fico com muita raiva porque ele perdoa ela. Porque se fosse comigo, eu acho que eu sou uma pessoa horrível, porque eu guardaria pra sempre. Eu não ia querer mais ter contato com a Rebecca na minha vida, porque... Mas é a única mãe que você conhece até então, né? Mas ele... Cara, como é que ela viu ele buscando identificação a vida inteira e nunca falou nada? Cara, isso é horrível. Exatamente. Pelo amor de Deus. Será que é por isso que o Jack não teve um erro desse tamanho? E o Jack morreu sem saber, cara. Eu fico pensando... Cara, se o Jack descobre um negócio desse, ele ia virar e falar assim, qual é o seu problema? Ele ia falar, Rebeca, vai embora. Eu acho que ele ia falar, vai. Porque assim, o Jack, em todos os momentos que o Randall acha uma pessoa, um homem negro, que é remotamente uma figura mais paterna, o Jack já fica, tipo, com o cu nas mãos, na causa. Meu Deus do céu. O Randall. E eu. E aí a Rebecca vem tipo, não, você vai sempre ser o pai dele. Mas eu acho que um segredo desse, eu não sei se ele, que ele faria. Eu acho que ele simplesmente ia surtar, ia falar, tipo, cara, qual é o seu problema? Ele não ia aceitar isso, jamais. Super Jack não ia passar por isso. Não, mas assim, pra finalizar, eu amo a Rebecca, eu gosto muito da forma como ela também tá sempre ali pra família dela, apesar de não ser reconhecida por isso. O esforço dela pra ser uma mãe e uma amiga para Kate é absurdo. Eu acho que essa é a minha parte preferida no relacionamento dela com os filhos, é ela ter conseguido ser a amiga da Kate, que ela sempre tentou ser, cara. Sim. E eu espero que essa temporada seja toda de holofote sobre Rebecca e que Jack só apareça nos momentos que for lembrar as surpresas que ele fez pra ela, que são incríveis. Caraca. Sim. Sempre. Eu gosto do episódio que ela fala assim, hoje eu vou dar uma de Jack Pearson. E aí ela leva ele. Tem um termo. Eles criam um termo, eu vou Jack Pearson you. Eu acho isso ótimo. E tem uma frase que a Deja fala para definir a forma que o Randall olha para Beth. Toda vez que a Beth chega num lugar, parece que ele ama ela como se ele estivesse num filme da Disney. E que quando ela chega, é como se os pássaros cantassem para ele, os animais falassem, porque ele fica encantado com ela. E é exatamente assim que o Jack fica com a Rebecca. E é o mínimo que essa mulher merece. Ela merece muito ser amada dessa forma, porque
Mulherão. Valeu, Rebeca. Nem parece que escondeu o pai de um filho por tanto tempo. Mas, como a gente mencionou lá no início, a 6ª temporada e a última estreou essa semana, a primeira semana de janeiro. E nós já temos o primeiro episódio entre nós, disponível no Star Plus. Isso não é um jabá, mas se quiser ser um jabá, Star Plus, dá uma ligada. Tamo aí. Tamo aí, né? A gente quer que seja um jabá. Mas, enfim, a gente assistiu o primeiro episódio, no caso eu e Sarah. E eu assisti em italiano / inglês, porque eu não conseguia legenda em português. Eu assisti com a legenda em inglês mesmo. E eu devo dizer que esse episódio foi o suco de This Is Us, que preparou a gente para um fim que vai ser do jeito bem deles, que eles avisaram. Né? E foi emocionante e foi chorível demais. E eu fiquei muito emocionada no início, porque era um flashback dos momentos da primeira temporada, com eles comemorando os 40 anos. Então, 41 no caso, né? E a Mandy já chegou servindo no primeiro episódio. Foi incrível. Eu acho que... Eu tenho muitas teorias do que pode acontecer. Inclusive, eu acho que a Rebeca vai morrer. E o Miguel também. Inclusive, eu, como boa spoileira, já fui no YouTube procurar possíveis teorias. Meu Deus, Sarah. A pessoa perde. Vai se tratar, garota. E... eu acho que o final vai ser... todas as teorias que a gente tem não se comparam ao final que eles vão entregar, porque eu não faço ideia do que pode acontecer no final. Pelo que eles fizeram no final da 5ª, vai ser isso. Eu sempre imaginei o final de This Is Us, mas eu nunca consegui chegar a uma conclusão. Eu acho que vai ser algo completamente fora do comum. Eu, particularmente, nunca tive na minha cabeça que ia acabar. Pra mim ia ser uma série eterna. E que a gente ia ver eles até morrer. Mas, né... enfim, isso é votos da minha cabeça, vai ter um fim. E eu fiquei muito nostálgica, como a Luísa falou, com esses flashbacks. Eu fiquei, cara, vai terror, já estão entregando terror psicológico e aí eu vou ter que engolir. Toda semana eu vou estar aqui presente, chorando, mandando mensagem para Luísa. Luísa, por favor, Luísa. Olha o que está acontecendo, Luísa. Eu ainda não assisti, né? Porque corri com a maratona, mas não deu tempo. Tô quase. Mas eu acho que ela morre. Eu acho que é inevitável. Você acha que ela morre? Surpresa. E eu fico muito feliz que o fim da série chegou. Porque... a outra. Não, estraga cara, prazeres. É porque chegou no tempo certo. Não é... É uma série de drama. Ia ser um perigo a série continuar por mais tempo, porque ia estragar tudo que a série construiu. Eles iam ressuscitar todo mundo. Mas é o que eu mais gosto de This Is Us, é isso. Porque o criador já falou que ele sabe exatamente onde a série começa e onde a série termina. A diferença é o que acontece no meio. Por exemplo, ele falou, como a 5ª temporada era a penúltima e eles introduziram o Covid na história, ia mudar muita coisa. E ele falou, nada que atrapalhe o grande final que a gente está preparando. Então, assim, é saber o momento exato de terminar. É disso que eu mais gosto. E eu acho isso muito legal, sabe? Porque chega um momento que é cansativo. Que é cansativo você acompanhar essa história. E até porque o foco da família vai estar acabando sendo outro já, sabe? São os outros personagens secundários e tal. Vamos fazer um spin-off, será, com os filhos? Fico imaginando isso. Que filhos? Os filhos dos filhos, né? Os filhos dos filhos. Os novos Big Three. Eu amo eles. E aí as filhas do Randall são esquecidas no churrasco, né? Eu amo elas. Eu acho que elas deveriam ter um spin-off. Com a Deixa sendo a protagonista. Cara, mas assim, se é pra falar só já que a gente tá terminando, só pra gente finalizar aqui, que um dos grandes pontos da série são os flash forwards, que mostram o futuro da série. Nossa. E aqueles que enganam a gente. Todos enganam. Tem um específico da Tess, que mostra ela no trabalho, enquanto o Randall e a Beth estão esperando a ligação da agência, né, pra ver se eles vão receber uma outra criança para adotar. Ela tá lá no futuro ajudando um menininho a ser adotado. E aí fica o tempo todo mostrando pra gente que a gente acha que aquele menininho é o menininho que vai ser adotado. E não é um menininho super fofo, eu queria tanto que ele fazia. Muito lindo. Eu fico imaginando o Randall com ele. Eu tava na minha cabeça imaginando o Randall sendo pai de menino. E aí daqui a pouco chega o Randall de barba branca, grisalha. E eu fico, meu Deus, que sofrimento. Cara, eu chorei naquele momento.
Eu chorei, porque eu fiquei... E eles começam a falar essa reunião nessa casa, menina. Vai servir. Eles começam a falar ela, tipo, tá na hora de ver ela. Ela. Que é... Depois a gente fala que é a Rebecca. Sim. Mas enfim. Essa reunião vai servir. E quando esse momento chegar, eu espero que seja um episódio inteiro e não simplesmente flashes pra gente ir juntando as peças. Sim. Eu acho que vai ser. Vai ser inteiro, vai ser. Vai ser. Eu tenho fé. Bom, como nós falamos, temos novos quadros. E o segundo é qual o personagem mais provável. Toda semana a gente vai escolher um tema e vamos dizer qual personagem da série é o mais provável a fazer tal coisa. O tema dessa semana é qual o personagem mais provável a pular de bungee jumping? Kevin. É o Kevin. Pensou, hein, Sarah, para responder. Deu uma perceber que você pensou, analisou muita resposta. Quem você acha, Graciele? Cara, eu acho que tanto o Kevin quanto o Randall pulariam. Randall? Claro que sim. O Randall, no impulso, no momento de crise, só se alguém empurrar ele. Da vida dele. Bom, a fica é a seguinte: vão o Kevin e o Randall pular de bungee jump. Mas quando chega lá em cima, o Randall fala que não vai pular. Então o Kevin vai empurrar ele. Cara, mas o Randall é super decisivo com tudo que ele vai fazer, gente. Justamente, é decisivo a não ir. Se ele bater o pé e falar assim, é uma boa ideia, vou pular de paraquedas. Caralho, cara, ele fez pior. Você entrou na política? Eu acho que os dois iriam. Só não imagina a Kate pulando. Eu acho que a Kate ia ficar, meu Deus, é um paraquedas. Eu tenho filhos pra criar. Sim, pelo menos alguém sentado. Como se os outros não tivessem. Mas o poder da criação sempre cai sobre a mãe, minha filha. Exatamente. O Randall olharia as estatísticas. Pra ver se seria perigoso. Pouquíssimas pessoas morrem. Então, aí ele iria. É um negócio super seguro. Ele iria. Acho que os dois. Enfim. E o nosso quadro antiguíssimo, que são os quadros de indicações. Nós temos 5 opções dessa vez, que é Scenes from a Marriage, Blackish, Shameless, Parenthood, não sei se é assim, acho que sim, e The Forest. The Forest é perfeito, assistam. É o suco da Randall, Jack e Kate. É o suco da adoção. É o suco da adoção. Caraca, é muito bom. Essa série é perfeita. Então é isso, galera. Obrigada pelo stream. Se sentiram saudades, comentam lá no Instagram, porque nós estamos de volta. Agora é oficial, hein? Segunda temporada no ar. É isso. Sara tá mais louca do que nunca. Esse episódio deixou claro que você tá louca mesmo. Desequilibrada. Espero que vocês tenham gostado. Comentem com a gente sobre a nova temporada, tanto do podcast quanto do This Is Us. E tem muito mais série boa chegando por aí. Beijo. Beijo. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, no Twitter e agora no TikTok. Vai se tratar, garoto. O Chicas del Podcast é produzido, roteirizado e apresentado por Luiz Almeida, Sara Caldas e por mim, Graça Anacleto. A edição de áudio fica por conta de Luiz Almeida e todo o material de arte e designer gráfico é assinado por Beatriz Figueiredo. Nossos patrocinadores do momento são Deus e a nossa fé. Mas as vagas de patrocinadores estão abertas. Falem com a gente. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. A gente está lá no Instagram. Nosso perfil é @chicasdelpodcast com underline no final. É isso. Obrigado pela audiência.